Chico, você quer se apresentar, por favor? Com certeza, deixa eu me ligar aqui. Boa. Boa noite, meus queridos. Estão me ouvindo, Júlia? Tá tudo bem? Sim, estou ouvindo. Perfeito. Tudo Bom, certinho. gente, então, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Estou falando aqui da Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão. Tá um friozinho gostoso aqui no nosso inverno. E o que é bom, né, para o mundo do vinho, né? O inverno é uma época de potencialização de venda de vinhos. Mas daqui a pouco a gente fala do mercado do vinho. É um prazer estar com vocês aqui, mas antes de começar a falar especificamente o tema do meu apanhado que eu fiz do mundo do vinho, eu queria parabenizar a Júlia, que está à frente desse projeto no Instituto Federal do Sommelier de Vinhos. É um projeto muito, muito bonito, muito ousado. Um país como o Brasil, que é gigantesco, realmente você dar os cursos presencialmente é muito complicado. Tem a questão também, claro, dos cursos de sommelier no Brasil, infelizmente, serem todos muito caros, porque envolve degustações de vinhos caros. Então, muito parabéns ao Instituto Federal pela iniciativa de promover esse curso de forma gratuita, tanto na forma presencial quanto na forma EAD. Parabéns à Júlia, que está corajosamente aí encabeçando esse projeto. Eu acompanhei desde o início, né, Júlia? No passado eu participei um pouco lá da Itália, já que eu falo um pouco sobre isso. E esse ano a gente vai passar aqui alguns momentos mais longos. Então, prazer mesmo estar com vocês, gente. Alguns momentos, talvez meu gato dê uma miadinha aqui, gente. Ele gosta de participar das lives, tá? Ele gosta de Cabernet Sauvignon chileno. Então, vamos... Olha lá, falei nele, deu uma meada aqui. Então vamos começar a nosso bate-papo, mas primeiramente, como eu disse, parabéns ao Instituto Federal, parabéns à Júlia, e é um prazer estar com vocês aqui. Júlia, só uma pergunta aqui, como é que é a dinâmica de horários, tal? Como é a primeira vez minha aqui, me explica, a gente faz uma pausa, até que horas vai, me explica Isso, um pouco assim, isso. nós temos o horário até às 10. Normalmente a gente começa às 7, dá uma pausa às 8h20, né? O pessoal beber uma água, respirar, e depois a gente volta para encerrar. Mas aí você decide que hora que você quer parar. A gente para sempre uns 20 minutinhos, Tá bom. porque acho que são 7h30 agora. A gente pode parar às 8h30? Talvez uma hora falando e Sim, para? perfeito. Só para entender Então tá, então, a dinâmica. Então, é beleza. coisa que você queria sem falar muito, tá, Júlia? Só Não, para. imagina. Tá bom. Então, pessoal, vão fazendo as perguntas, a gente vai selecionando aqui, tá? Levantem as mãozinhas e a gente vai interagindo como foi na aula anterior que a gente percebeu que funcionou, tá bom? Então, Bacana, vamos Júlia. lá. Obrigado. Obrigada a você, Bom, Lima. bom, isso é importante, gente. Realmente interajam, façam perguntas. Eu estou aqui para realmente fazer essa troca, né? A questão do ambiente virtual, a gente precisa ter as ferramentas de troca, né? Senão acaba ficando monólogo e de maneira alguma eu estou aqui para fazer um monólogo, estou aqui para fazer uma troca com vocês. Maravilha. Júlia, podemos mandar aí para o próximo slide? Ou Frank, não sei quem está passando. Obrigado. Sim, é o Frank. Bom, boa, obrigado, Frank. Bom, então eu pus esse primeiro slide que eu quero falar um pouco sobre mim, né? Explicar um pouco da minha história, como eu cheguei até aqui. Eu comecei a trabalhar com gastronomia em 1998. Talvez boa parte de vocês não fossem nascidos ainda, né? No longínquo 1998. Meu primeiro emprego, eu trabalhava em um restaurante como ajudante de garçom, que é o tal do Comin. Ele trabalha muito, ganha pouco. É uma profissão um pouco ingrata. E eu fiquei um ano nesse restaurante, era uma coisa maluca. Se trabalhava das 10 da manhã às 2 da manhã, meia-noite, sem pausa de almoço, pausa de janta, pausa de nada. Depois de um ano, me demiti. Falei, gente, eu não quero nunca mais trabalhar em restaurante na vida, porque realmente é uma área muito difícil, muita entrega. E desisti dessa profissão. Bom, por 2 meses. Porque 2 meses depois eu entrei no grande hotel Escola Senac, onde eu conheci a Júlia, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E ali, para mim, foi um outro universo, né? Porque o hotel Escola Senac é um hotel que atende o cliente, mas também é um hotel que ele visa formar os alunos, né? Então, ou seja, para mim foi uma coisa muito maluca, porque de repente eu trabalhava em um hotel que eu tinha que ensinar logo no primeiro dia, por ser um hotel escola. Os alunos estão o tempo todo fazendo pergunta para você, não importa se você está lá um dia ou há anos. Então, aquilo para mim foi muito desafiador, né? Porque eu entrei, imagina, com 18 anos nesse ambiente, nesse hotel cheio de gente, cheio de estagiário, alunos, colaboradores, e né, uma instituição grande como o Senac, cheio de hierarquias e coisas que eu não estava acostumado, né? Então, para mim foi um grande choque, mas aquilo foi muito motivador no sentido de me pôr para aprender, né?
como se tinha alguém te perguntando o tempo todo. E uma coisa que eu não gosto muito, eu não sei vocês, mas eu acredito que ninguém goste muito, é falar não sei várias vezes, né? Não sei uma vez, ok, não sei a segunda, já começo a ficar um pouco incomodado. E aí eu comecei a estudar muito sério gastronomia. Falei, não, gente, eu não quero falar não sei mais, eu quero aprender. E por estar no ambiente acadêmico, que tem uma biblioteca toda voltada para gastronomia, um dos acervos mais bacanas do Brasil voltado para gastronomia, ou seja, por ter uma faculdade, uma instituição de ensino especializada em hotelaria e gastronomia, eu fui muito privilegiado, né, de iniciar minha profissão de verdade nesse ambiente de tanta troca de conhecimento. Então, eu mergulhei de fato no mundo dos coquetéis, inicialmente, porque eu trabalhava como ajudante de bar, mas depois eu acabei me apaixonando pelo vinho. Foi assim, uma coisa meio amor à primeira vista. Eu comecei a degustar vinho, comecei a interagir com o sommelier do hotel na época, e falei, gente, essa bebida é muito especial, essa história, essa complexidade de aromas, de tipologias, como você está, então, obviamente, aprendendo ao longo do curso. Acho que hoje é o quinto encontro, né? Então, aquilo me apaixonou, aquilo me pegou. E eu falei, gente, eu quero estudar isso, eu quero estudar o vinho. E mergulhei no mundo do vinho, assim, com os pés, com as cabeças e com tudo. E depois de alguns anos eu me tornei o sommelier do hotel. Então você imagina, tinha 20 e poucos anos e era sommelier de um hotel 5 estrelas, referência no Brasil como um ambiente de formação acadêmico e com acesso a degustações de vinhos super especiais, convidado para a feira de vinhos. Então para mim foi assim uma loucura, assim, muito jovem, me deparar com aquele universo, né, tão complexo do vinho e ao mesmo tempo ter a oportunidade de degustar vinhos super especiais, que eu não teria acesso financeiro a degustar tais vinhos, né, vinhos caros. Então, para mim, foi um grande privilégio de iniciar minha carreira nesse ambiente tão especial. Paralelo a isso, eu também comecei a ser docente do curso de formação de sommelier do Senac, da Faculdade de Gastronomia, que está dentro do mesmo campus, né? Tem um hotel-escola e a faculdade. Então, também foi um desafiador. Desde a primeira turma, eu dei aula, e para mim foi muito lindo, né? Ser docente de vários colegas que se tornaram colegas depois, como a própria Júlia, que está aqui à frente desse curso, que foi nossa aluna lá, não lembro o ano, depois a Júlia fala. Então foi muito rico, né? Também estar à frente desse espaço de troca de conhecimento, de formação. E aí a coisa fica mais séria ainda, né? Quando você tem que ensinar um profissional, formar um profissional, ajudar ele a se formar, é realmente muita responsabilidade, né? Então, para mim, foram 15 anos trabalhando como sommelier. Foram 15 anos, vocês vão entender por quê, tá, gente? Exclusivamente como sommelier, então foi um aprendizado muito grande. E aí, vocês olharem aqui para o slide, tem a fotinho da direita, né? Que eu estou mexendo uma panela. Que história é essa? Como assim? E já com uma doma de chefe, né? Então, na fotinho aqui preta e branca, estou degustando vinho, aqui na Serra da Mantiqueira, tá? Então, poxa, que legal. E como assim? Virou chefe de cozinha. Então, a história foi o seguinte. Eu abri uma empresa de vinhos do Brasil. Em dado momento, me apaixonei pelo vinho do Brasil. Isso foi mais ou menos em 2001. Eu me apaixonei pelo vinho do Brasil. Falei, gente, o vinho do Brasil tem muito potencial, tem muita coisa para descobrir. Tem muitas vinícolas legais, pequenas, fazendo projetos maravilhosos no Brasil. E eu me senti tocado a representar essas vinícolas comercialmente falando. Então, eu abri a Terroir Brasil, na época, que era uma empresa focada em vinhos do Brasil. Essa era a história. Vender vinhos do Brasil, fazer palestras, degustações, workshops de vinho do Brasil, treinamentos e tudo mais. E foi até engraçado essa situação, porque eu visitei alguns vinicultores do Brasil para fazer as parcerias e todos falaram, não, não, você vai morrer de fome, não faça isso. Vinho do Brasil, ninguém não se vende, ninguém compra. Eu falei, não, gente, vai dar certo sim. Porque a gente vai falar do mercado um pouco mais para o final do nosso bate-papo, mas o que a gente vai perceber é que do consumo de vinho no Brasil, uma pequena porcentagem ele é brasileiro, o restante são vinhos importados, né? Então, essa é a realidade do mercado brasileiro. Então, por isso que, obviamente, obviamente, os colegas das vinícolas me aconselharam no seguinte, frente a esse projeto. Bom, aí eu montei essa empresa e queria um lugar para fazer um wine bar, para expor meus vinhos, então espaço de troca. E aí me surgiu um restaurante, gente. Alguém me ofereceu um restaurante. Eu falei, pô, restaurante, né?
Ok, restaurante tem vinho, tudo bem. E abri um restaurante. E depois de, sei lá, de um mês de conversa, eu estava abrindo um restaurante. E aí é na zona rural de Campos do Jordão, entre Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal, aqui na Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo. E eu assumi essa empreitada, essa aventura de ter um restaurante, obviamente, por estar na zona rural, por estar na roça, digamos assim, usando o português bem claro, eu tive que aprender a cozinhar, né? Porque você imagina que não tinha mão de obra, não tinha ninguém que pudesse trabalhar em um restaurante. Aí eu comecei essa história de virar um cozinheiro. Eu me mergulhei na cozinha, comecei a aprender as técnicas, de cocção, preparos, temperos, empratamento. Então, embora eu já tivesse, né, mais de 15 anos de experiências na gastronomia, sempre era na área do serviço, da cozinha para fora. Embora, obviamente, né, eu sempre fui amigo dos chefes de cozinha, sempre fui um curioso de entender os processos, sempre cozinhei muito em casa para minha esposa na época. Então, eu tinha uma ligação, minha família tem uma ligação muito forte com a cozinha, com a comida. Então, minha mãe foi uma grande cozinheira, então para mim a cozinha era um lugar tranquilo, mas não profissionalmente falando, né? Então eu assumi esse restaurante, eu virei cozinheiro e depois de alguns anos eu virei chefe de cozinha. Ah, como assim cozinheiro, chefe de cozinha depois? Porque, gente, todo chefe de cozinha ele é um cozinheiro. Cozinheiro o chefe de cozinha é um status do cozinheiro, mas todo chefe necessariamente foi em algum momento cozinheiro ou ainda é um cozinheiro se ele estiver na prática. E porque o chefe é um cozinheiro, né? Então, primeiro eu humildemente falei, não, eu vou aprender a ser um cozinheiro. E aí eu comecei a cozinhar e depois eu acabei me tornando o chefe de cozinha do meu próprio restaurante. Me autopromovi, já que o restaurante era meu. E, claro, paralelo a isso, eu tinha nesse restaurante uma carta de vinhos exclusivamente brasileira, de pequenos viticultores. A gente fez um trabalho muito sério de entender a viticultura do Brasil, de fazer uma seleção de pequenos produtores. Então, foi um trabalho com muito carinho que eu fiz, que também na época foi bastante ousado, estou falando de mais de 10 anos atrás. Um restaurante que só tinha uma carta exclusivamente de vinhos do Brasil. Até então isso não era tão normal, como ainda não é até hoje. Então foi bastante inovador na época se ter uma carta de vinhos exclusivamente de pequenas vinícolas do Brasil, ou seja, vinho que o cliente nunca tomou na vida, né? Porque não é só do Brasil, mas das grandes vinícolas, não, era do Brasil de pequenas vinícolas. Então foi uma história muito legal, assim, de surpreender os clientes com aquela história, e muitos ficavam um pouco receosos, né? Poxa, esse vinho eu nunca ouvi falar, R$ 150. E eu fazia a seguinte brincadeira. Vamos fazer o seguinte, você pede o vinho. Se você não gostar, você não precisa pagar. Eu levo para casa, tomo à noite, tranquilamente. Gente, eu nunca levei um vinho para casa, em 10 anos de restaurante. Todos os clientes ficaram muito satisfeitos, compravam o vinho para levar para casa no final. Foi um grande sucesso. E aí, para finalizar essa minha apresentação, e nós começarmos a falar do vinho, essa foto da direita sou eu na Itália. Eu acabei de voltar da Itália, fiquei um ano lá trabalhando como chefe de cozinha, como cozinheiro no norte da Itália, região do Lago Maggiore. Então, tive essa oportunidade de sair do Brasil para exercer minha profissão em outro país, e foi, obviamente, um grande aprendizado. Esse tachão de massa que eu estou fazendo aí é no Festival Gastronômico no Lago Maggiore, um festival muito legal que eu participei em setembro do ano passado. Então, eu fiquei um ano na Itália, mergulhado nas técnicas gastronômicas, nos ingredientes, obviamente nos vinhos italianos. Então foi um aprendizado muito bonito, muito intenso. E estou de volta ao Brasil agora, com novos projetos. E nesse momento eu acredito que foi minha despedida da cozinha. Não pretendo mais seguir como chefe nem como cozinheiro. Foram 10 anos, né, que eu, paralelo ao trabalho de sommelier, mas que eu mergulhei também ao trabalho de cozinha. Mas agora eu vou dar uma dedicação um pouco mais acentuada ao vinho, que eu amo cozinha, mas eu acho que amo um pouco mais o vinho, porque é mais tranquilo, vamos ser sinceros, trabalhar com vinho. Eu sempre brinco, né? O vinho tem que estar 14 graus, deitado no escuro, sem vibração, sem luz, sem aroma. Ou seja, muito tranquilo, né? Enquanto a panela está ali a 100 graus, espirrando gordura, pressa, o cliente quer comer agora, e vai, troca. Então, ou seja, tem uma tensão muito grande na cozinha, e o sommelier já ele lida com, obviamente também tem a tensão, tem a pressão, já que a gente fala um pouco sobre isso, mas ele lida com um produto mais tranquilo, mais estável, que é o vinho em relação à cozinha, né?
Bom, então isso é um pouco de mim, gente, é um pouco da minha trajetória, desses quase 25 anos que eu trabalho com gastronomia, o ano que vem faz 25 anos. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo servir as pessoas, eu amo receber as pessoas, eu amo atender as pessoas, eu amo satisfazer as pessoas. É uma coisa que eu levanto domingo cedo para trabalhar, no meu restaurante quando tinha, ou em outro lugar, não importa, sempre com muito prazer. Claro que eu podia, poxa, um domingo de sol, podia estar na praia, podia estar descansando. Obviamente que sim, né? Mas também eu vou trabalhar com muito prazer, com muito amor, e isso sempre ficou muito claro na minha profissão, e os clientes percebem isso, né? Então, esse é um pouco da minha história, gente. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos agora na sequência, Frank, no próximo slide. Obrigado, meu querido. Bom, eu trouxe essa foto aqui, é uma região europeia, obviamente, que para mim ela é uma foto que ela nos traz esse senso de lugar, né? O vinho não é de maneira o alimento, e vamos entender o vinho aqui como um alimento também. O alimento, ele tem um senso de lugar. O alimento não nasce no supermercado, gente. O alimento nasce de algum lugar. E se é um alimento bem feito, você consegue até saber de que lugar ele nasce. E o vinho, ele é muito interessante. Eu sei que vocês já estudaram rótulos com a Júlia, mas o rótulo me diz três coisas fundamentais, né? Onde, eu acho que essa foto reflete bastante isso, onde, quem e quando. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Onde ele é feito, ou seja, qual o terroir, então eu coloquei aqui senso de lugar ou terroir. O terroir é uma palavra francesa que nós usamos porque não tem tradução, não é porque a gente quer ser metido, quer usar palavras em francês, nada disso, porque realmente ele é um conceito tão complexo que nenhuma outra língua tem uma palavra que diz tudo isso. Então, o que é terroir? É o solo, o subsolo, a formação geológica, quantidade de sol, de chuva, de vento, variação de temperatura entre o dia e a noite, geografia, se tem um lago próximo, um rio, um oceano. Ou seja, todos esses fatores, né, que são tão únicos de cada lugar, tão ímpar de cada lugar, não tem que estar nessa paisagemzinha linda da Europa, não. Qualquer lugar tem o seu terroir, fazem com que o vinho seja um produto muito único, né? Porque ele vem de lugar específico, né? Então, o senso de terroir, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa entender para entender o vinho, né? Que o vinho vem de lugar. Então, a primeira coisa que o rótulo me diz é onde ele é feito. Então, todo vinho, obrigatoriamente, tem que constar no rótulo o nome da região. E aqui vai um segredo muito legal, gente. Um segredo não, uma dica muito legal, não é segredo nenhum. Quanto mais específico for o rótulo em relação à região, melhor será o vinho. Como assim? Vamos fazer o seguinte raciocínio comigo. Chile é um país esticadinho e que eu tenho vários vales ao longo desse país, né? Que ele é todo esticadinho, uma tripinha. O Vale Central, só para dar um exemplo do que eu estou falando, ele é um conjunto de vales que genericamente se chama Vale Central, que está ao redor de Santiago. Então, se o vinho chileno está escrito Vale Central, como região, tenha uma certeza, gente, ele é um vinho simples. Essa é a primeira coisa que eu preciso ter em mente. Vale Central é simples. Pode ser gostoso, honesto e ok, mas é simples. Agora, se tiver escrito Vale do Maipo, que é um pequeno vale dentro do Vale Central, ele é melhor, porque ele já vem de uma região específica dentro do Vale Central. Então, só para exemplificar, nesse exemplo do vinho chileno, como a pergunta onde é importante no mundo do vinho. Quanto mais específico for o rótulo em relação à região, melhor vai ser o vinho. Quem? Quem é o produtor, né? Quem está fazendo aquele vinho? Porque, de novo, vamos voltar para o exemplo do vinho chileno. Feito por vinícola X ou vinícola Y, na mesma região, vão ser vinhos diferentes, porque a mão de quem faz, assim como eu acabei de falar que eu, por 10 anos, fui chefe de cozinha. Então, se você pegar o mesmo filé de truta, vamos usar um peixe aqui típico da região nossa, que é a Serra da Mantiqueira. Se eu pegar o mesmo filé de truta, a mesma truta, fizer 2 filés, dá um filé para chefe Y e outro filé para chefe X, e falar, vocês vão fazer uma truta ao molho de castanhas. As duas trutas vão ser diferentes, porque a mão do chefe é diferente. O que ele traz como história é diferente. O que ele pensa da gastronomia é diferente. O recorte cultural dele é diferente. O que ele quer fazer com aquele prato é diferente. Então, a mesma truta filetada em 2 filés vão gerar 2 pratos diferentes.
E a mesma coisa é o vinho. Por isso que a pergunta quem é tão importante, né? Quem é o produtor? Quem faz aquele vinho? E a terceira pergunta, que é igualmente importante, é quando, que é a safra, né? Todo vinho tem safra, salvo alguns exemplares que a Júlia, ao longo do curso, vai explicar para vocês. Mas todo vinho tem safra, de maneira geral. E a safra é extremamente importante. Ela me diz que ano foi colhida aquela uva, né? E aí, se eu estudar um pouco a safra daquela região, eu vou saber, por exemplo, que em 2005, no sul do Brasil, foi uma safra magnífica. E que os vinhos, né, são poucos que ainda tem disponíveis, mas são vinhos maravilhosos. E que a 2007 também foi boa, e que a 2022 foi boa. Então, ou seja, a safra é importante, que quando eu vou estudar a região, eu vou entender como foram as variações das safras ao longo do ano, dos anos. E também ela é importante para saber a idade do vinho, a idade cronológica, né? Porque aquela história de o vinho quanto mais velho melhor não é verdade, é uma falácia, né? O vinho envelhece bem em algumas circunstâncias. O vinho branco, o vinho rosé, eles não envelhecem bem. Já o tinto, ele envelhece bem, mas não que ele vai durar décadas. Alguns vinhos são para consumo em poucos anos. Alguns vinhos eu tenho que esperar 50 anos. Então, aí eu tenho que entender as respostas anteriores, né? Para saber, entender se aquela safra ainda está boa, ou se ele já chegou no seu ápice, eu preciso entender o onde e o quem. Então, elas estão todas entrelaçadas, né? É interessante isso. Então, embora essas três informações estejam no rótulo, né, como vocês já estudaram com a Júlia, ela é extremamente complexa, porque ela envolve um universo de conhecimentos, de regiões, de produtores, de uvas, de estilos de vinificação e também do estudo das safras, que é bastante complexo, né, que envolve, na verdade, uma vida inteira de estudo, né, estudo sem fim. Lima, Oi, Júlia. o João Paulo tá com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta, João Paulo? João Paulo? João, fala com a gente. Não dá para te ouvir. Não, não dá para te ouvir, João. Escreve sua pergunta, então. Escreve sua pergunta. Manda o texto, João, mas obrigado pela participação, João, de novo. Está meio com o seu áudio, você está conseguindo ouvir, mas tem que participar mesmo. Obrigado. Por favor, gente, vamos participar. Boa, boa. Não deu para ouvir ele. Pode Não deu para continuar. ouvir, João, mas obrigado pela participação. Manda escrito, que a Isso. Júlia vai reler para a gente, mas é legal, isso mesmo, João. Vamos participar, gente. Aqui, de novo, é um espaço de troca. Eu não quero fazer o monólogo, não. Vamos conversar juntos, por favor. Vamos lá. Bom, então, para responder essas três perguntas, né, o onde, o quando e quem, é uma vida inteira de estudo, né? Então, por isso que eu quis começar com essa história do senso de lugar ou do terroir, porque ele é extremamente importante no mundo do vinho. E, Frank, seguimos para o próximo slide. Boa, gente. Mas vamos falar um pouco da história do vinho. Eu não quero fazer uma aula de história do vinho, que é pesadíssima, mas eu não quero começar esse papo. Eu gosto muito de situar as coisas, né? Porque eu acho que situar traz um contexto, né? Se eu situo, eu entendo melhor, eu consigo entender de maneira mais ampla, né? Então, situar é muito importante, contextualizar. Então, vamos entender um pouco da história do vinho, né? Onde começa isso. Bom, primeiro eu quero diferenciar duas palavras aqui, que é importante, antes de começar falar um pouco de quando e onde, que é a história seguinte, gente. O vinho não foi inventado, ele foi descoberto. Tem uma diferença grande entre essas duas palavras, tá? O inventado é uma coisa proposital. Então, você imagina que eu estou aqui e tem uma lâmpada em cima da minha cabeça, ok? Alguém, eu esqueci o nome, inventou essa lâmpada de propósito, né? Ele queria resolver uma dor, resolver um problema que era iluminar nossas casas, as estradas, os automóveis, sem ficar queimando óleo, vela, ou seja, ele queria fazer a maneira elétrica. E aí ele inventou a lâmpada. Então, isso é uma invenção. Uma descoberta é quando você esbarra com alguma coisa sem esperar, né? Então, você esbarrou com aquilo e falou, opa, isso é alguma coisa. Então, isso é uma descoberta. E o vinho foi descoberto. Ou seja, o homem não olhou para a uva e falou, pô, essa uva, se ela fermentar, ela vai dar origem a um vinho que vai ser gostoso. Não foi nada disso. Alguém possivelmente... Tem a pergunta do João, gente? Para não perder o gancho.
Não, João. Não, ainda não, Tá Luiz. bom. Fica tranquilo. Tudo bem, gente, sem problema. Então, alguém se deparou com aquela uva que foi esquecida. Essa uva esquecida fermentou, porque a uva fermenta naturalmente. Se você comprar uma uva no supermercado, compra 1 quilo de uva, esmaga com a mão e deixa num pote qualquer e deixa lá. Aquilo vai fermentar. Vai fermentar e vai ter um pouco de álcool. Vai ficar horrível, já vou dizendo, mas já é uma espécie de vinho muito rústico. Então a fermentação é um processo natural. Tudo fermenta, né? As frutas fermentam, nós fermentamos no nosso processo digestivo, o pão fermenta, o iogurte fermenta, uma fruta que cai no chão sozinha, ela fermenta. Então a fermentação é um processo de digestão ou de decomposição natural. Então nós não inventamos a fermentação, nós apenas aprendemos a controlar isso ao longo de milênios. Então alguém esqueceu aquelas uvas naturalmente fermentaram, alguém ficou curioso com aquele líquido meio estranho que surgiu, mas por fome ou por curiosidade, a gente não sabe muito bem, bebeu aquilo. Não era bom, era muito ruim. Mas tinha uma coisa que até então o homem não tinha provado, que era o álcool. Não existia nada alcoólico antes disso. A cerveja veio depois, embora os cervejeiros briguem quando a gente fala isso, eu não sou medeiros de cerveja, mas é verdade, né? A cerveja veio depois, que era um processo um pouco mais complexo. Então, aquela uva que foi esquecida, fermentou, alguém bebeu, era ruim, mas tinha alguma coisa nela muito interessante, que era o álcool. E aí o homem começou a prestar atenção naquelas uvas fermentadas. E aí, agora sim, Frank, podemos ir para o próximo slide. Boa. E onde foi isso? Isso foi na Geórgia, que é esse país que está apontado aí com uma seta azul, tá? Que ele está entre o Oriente Médio e a Europa Oriental, tá ali na divisa desses continentes. E aí, ali foi muito importante. Ali possivelmente foi inventado o azeite, ali foi inventado. Foi uma das primeiras cidades que se tem história também foi na Geórgia, então ele era um centro muito importante da civilização, pelo menos essa civilização, né? Claro que tinha outros povos originários da África, mesmo do continente americano que o nosso, mas a gente não tem muita notícia sobre esse passado tão remoto, porque não foram feitos estudos, né? Mas pensando nessa civilização ocidental, digamos assim, ali foi um epicentro muito importante para toda a humanidade. Então ali se descobriu o vinho. Bom, podemos seguir, Frank. Só um minuto. João, você quer falar? Boa. Agora o João entrou. Diga, João. Olá, boa noite. Tive um problema aqui na internet, agora já estabilizou. Tudo bom, João? Boa noite, meu querido. Tudo. Boa noite aí para vocês aí, a todos. É o seguinte, você comentou sobre o rótulo, né? Que quanto mais especificar o local da produção, principalmente da matéria-prima, que é a uva, melhor é o vinho, né? Perfeito. Melhor no sentido de agregar mais valores, né? Mais valor ao vinho, mais valor ao rótulo, consequentemente ao produto que você está vendendo. Perfeito. E uma outra coisa é sobre a safra. Se a safra o pessoal fala que a safra do El Ninho tem uma diferença aí na qualidade do vinho. Queria saber se isso é fato ou fake, né? Sempre tem essa questão aí. Obrigado aí. Poxa, primeiramente, obrigado você pela participação. Você fala da onde, João? Eu falo de Diamantina, Minas Gerais. Oh, terra linda, Diamantina, Minas Gerais. Eu adoro Minas Gerais, João. Eu sempre falo que Minas é perfeito, só falta o mar, né? Mas como nada é perfeito, então já está perfeito. Aqui tem bons vinhedos. Bons vinhos. E boas cachoeiras. Que legal, que legal, que legal. Bacana, João. Obrigado pela participação. Então, vamos responder essas duas perguntas. Mais ou menos, vamos pensar na seguinte história, João. Você imagina que eu planto... Você vai comprar alface. Vamos usar um outro exemplo para ficar mais fácil aqui a todo mundo entender. Para comprar alface. De onde vem? Você comprou no Ceasa. De onde vem? Vem de São Paulo. Você não faz a mínima ideia de onde veio. Aí você vai comprar alface. Então, isso aqui eu planto lá na rocinha minha de Diamantina. Aí você fala, poxa, a tendência é que ele seja muito melhor, né? Esse alface que eu sei que é plantado numa região específica, em vez de um alface que vem do Ceasa, que vem de uma região de superprodução, monocultura. Então, a tendência
é que aquele alface que eu sei que vem, usando o exemplo aqui do João de Diamantina, a tendência é que ele seja melhor. Então, mesma coisa é o mundo do vinho, né? A tendência é que as regiões, quanto mais específica ela for no rótulo, melhor seja o vinho. Quer dizer que ele é feito com mais carinho, né? Que o produtor escolhe uma micro-região, uma região menor para ter o seu vinhedo. Então, com isso, ele consegue ter mais cuidado, né, nas práticas do vinhedo. Consequentemente, tendo uma uva melhor, ele vai conduzir o processo de fermentação de modo que essa uva se expresse da maneira adequada na hora da vinificação e ele tem um vinho melhor no final. Então é isso mesmo, João. Quanto mais específico for o rótulo, melhor é o vinho. Por exemplo, Mendonça. Legal. É uma região imensa da Argentina. Vale del Uco. Opa, Vale do Uco já é uma região menorzinha dentro de Mendonça. Ah, vai ser melhor. Isso se aplica na Borgonha, em Bordeaux, em todas as regiões vinícolas do mundo, inclusive no Brasil, claro. Eu posso falar Serra Gaúcha. Esse vinho veio da Serra Gaúcha. É muito genérico, a Serra Gaúcha é muito grande. Não, esse vinho ele veio do Vale dos Vinhedos. Opa, Vale dos Vinhedos é uma micro-região dentro da Serra Gaúcha, então a tendência, quase sempre, é que o vinho seja melhor. A segunda pergunta sobre o El Niño, ela tem total fundamento, porque o El Niño ele afeta muito o clima aqui da América do Sul, tá? Na América do Sul é importante dizer, isso na Europa não vale. Então, por isso que se tem um dito popular até, né, que as safras ímpares do Chile e Argentina são melhores, que é justamente pela influência desses fenômenos, né, El Niño e Laninha. Então, por isso, então, você tem razão. Ou a Laninha, ou o El Niño, que seja, os dois influenciam o nosso clima e, consequentemente, o vinho. Então, por isso que... Só concluindo, Chico, sabe me dizer o porquê dessa melhora dos vinhos na safra El Niño, se é menos índice pluviométrico, se é amplitude térmica diferenciada, enfim, quais fatores ambientais aí, você sabe me dizer o que Exatamente. torna ele melhor? Não, você falou tudo. É a questão da pluviométrica mesmo, a chuva, né? A chuva é um grande inimigo do vinho na época da colheita, né? Porque você imagina que você tem uma fruta madura, que já é 85% água naturalmente. Então, se você tem chuva na colheita, você tem um problemaço, né? Um problemaço no sentido que você vai ter uma uva muito diluída, né? Você vai diluir os componentes de aroma, de sabor, de cor até, açúcar, acidez, tanino. Então, você vai ter uma uva mais, entre aspas, aguada. Então é exatamente isso. O El Niño influencia diretamente ao regime pluviométrico de toda a América do Sul, né? Então, por isso que os vinhos ficam das safras ímpares, que não tem essa influência, ficam melhor. Maravilha, gente. Obrigado, João. Bom, então vamos aqui seguir. Depois, o próximo povo muito importante para o mundo do vinho foram os egípcios. Os egípcios faziam vinho há 1900 a.C. Olha que interessante. Demos um bom salto histórico. Olha que legal, gente. A profissão de sommelier já existia no Egito. Então, vocês podem dizer, né, quando vocês se formarem, olha, gente, minha profissão vem desde a época dos egípcios. Os egípcios já começaram a entender o conceito de terroir. Começaram a entender que vinhedo X e vinhedo H davam, embora a mesma uva, davam vinhos diferentes. Então, eles começaram a se atentar para uma série de coisas que se tornaram bastante importantes para nós entendermos a viticultura moderna. Conceito de terroir, as safras, começaram a entender que as safras tinham uma grande influência sobre o vinho, começaram a entender que os vinhos, se fossem guardados de maneira subterrânea, porque na época não tinha adega climatizada, obviamente, ele se mantinha melhor, durava mais tempo, em melhores condições. Então, os egípcios foram muito importantes para o mundo do vinho, porque eles desenvolveram um monte de técnicas, várias técnicas, que se tornaram importantes para o vinho se desenvolver. No entanto, não devia ser um vinho bom, né? De novo, falar de vinho egípcio mais. Então, não devia ser um vinho muito bom, mas eles tinham recurso financeiro, né? Na época, eles eram o povo que monopolizava, basicamente, a riqueza dessa região. Então, eles tinham muito investimento e, por isso, conseguiam fazer as práticas de viticultura, né? Mas não devia, de fato, ser um vinho muito interessante, porque se fala muito pouco em vinho egípcio hoje, não que ele não exista, mas de maneira muito tímida, né? Podemos ir, Frank, um pouco mais da linha do tempo? Lima, tem uma pergunta aqui, que eu estou liberando aqui, da aluna Milene, ela não conseguiu escrever. Como saber qual ano é melhor e o que preciso saber para decidir o melhor ano ou safra?
Muito bem. Obrigado pela pergunta. Olha, é o seguinte, você vai achar na internet um negócio chamado Guia de Safras, que ele é um guia que vai dar as notas de 0 a 10 para safras de acordo com a região. Então, você vai ver que 2022, um exemplo, tá? Eu não sei de cabeça isso. Mas um exemplo, você vai ver que 2022, Vale Central do Chile, foi nota 9. Quer dizer que 2022 foi uma boa safra no Vale Central do Chile. Você vai ver que 2020, na Borgonha, choveu muito, foi uma safra ruim. Então, evite comprar vinhos da Borgonha em 2020. Então, você baixa na internet, tá? Essa tabela de safras está disponível, é super fácil de achar, e ela já vai ser uma direção para você. Agora, a segunda pergunta ela é bastante mais complexa, né? Quando eu sei o momento certo de tomar um vinho? Vamos deixar os gregos esperando aqui, já que a gente volta neles, estão sem pressa, estão desde 500 anos antes de Cristo fazendo vinho, estão sem pressa. Vamos lá. O vinho, ele é um ser vivo. Ele nasce, ele envelhece e ele morre. A questão é, né, quanto tempo dura esse ciclo? Essa é a grande pergunta, né? Ele nasce no momento que a uva vira uma flor, a brotação, que acontece na primavera, depois essa florzinha vai virar um fruto, e durante o verão vai maturar esse fruto. Aí eu vou ter a colheita e vou ter o processo de vinificação, que vocês vão entrar com a Júlia em algum momento. Eu não vou entrar aqui, senão a gente não dá conta de falar do nosso tema inteiro. Bom, no processo de vinificação, o vinho começa a ter mais corpo e começa a nascer propriamente dito, né? Ele sai do útero e começa a ganhar a vida dele. E depois que ele vai para a garrafa, ele começou o processo de amadurecimento, né? A questão é, eu tenho que tomar um vinho no ápice do seu amadurecimento. Só que aí não tem uma resposta fechada para essa pergunta, porque alguns vinhos chegam nesse ápice em 6 meses. Vamos dar um exemplo do Beaujolais Nouveau, um vinho que é feito no sul da Borgonha e que ele é feito para se tomar em 6 meses, que é um vinho jovem, feito de maneira muito com técnicas de vinificação que vão exaltar o frescor. Então, ele deve ser consumido em 6 meses. Então, o Beaujolais Nouveau chega no seu ápice em 6 meses. Depois ele começa a fazer o quê? Ter a sua decadência. Não que ele vai estragar de cara, mas no próximo 1 ano ele já vai caminhar para a sua morte. Tem vinhos, como os grandes Barolo, os grandes Borgonha, o mesmo vinho brasileiro que envelhece muito bem, tá? Que vai demorar 15 anos para chegar no seu ápice. Então aí, a resposta a essa pergunta está no começo do que eu falei há 10 minutos atrás, né? Qual é a região, quem está fazendo e qual é a safra. E a gente podia adicionar um quarto elemento, qual é a uva. Aqui eu não falei naquilo porque geralmente ou tem a região ou tem um outro, mas eu tenho um quarto elemento que é a uva, que é extremamente importante, né? Algumas uvas são naturalmente mais longevas. Algumas uvas vão dar vinhos que vão envelhecer um pouco menos, tá? Meu gato entortou aqui, esses gatos são terríveis. Então, a resposta está naqueles 3 itens que eu já falei e vamos adicionar um quarto, que é a uva. E aí a gente consegue chegar naquilo que você tem que dar um foco de aprendizado para entender melhor quanto tempo que esse vinho chega no seu ápice. Maravilha, então. Mas obrigado pela pergunta. Então, os gregos, que já demos o salto já bastante grande, né? Fomos de 1.600, mais de 1.000 anos, para 560 a.C., os gregos fizeram 2 coisas fundamentais. Faziam bons vinhos, até hoje você tem vinhos gregos bem famosos, mas a coisa mais importante que os gregos fizeram foi levar a cultura do vinho para o sul da Itália, especificamente na Sicília, e para o sul da França, onde hoje é Marsella, porque ambas eram colônias gregas. E por que isso foi importante? Porque daí a uva chegou na terra, onde ele ia exprimir o seu ápice. E aqui os gregos tinham também o Dionísio, né, que eu até exemplifiquei ela aqui, que era uma deidade do vinho, né, era, digamos, um deus do vinho, porque o homem sempre deu essa conotação divina para o vinho, né? Como nós não entendíamos a fermentação, só viemos a entender com Louis Pasteur muito depois, se atribuía a Deus, né, a questão da uva virar vinho, né, porque a gente não entendia o processo, as leveduras, nada disso era conhecido, né? Então o vinho sempre teve... O vinho tinha conotações muito importantes, né? Ele era ligado às divindades, e se você pegar até hoje, né, várias religiões usam vinho nos seus rituais, né, a própria Igreja Católica, para simbolizar o sangue de Cristo. Então, o vinho ainda hoje é usado como esse cunho religioso, digamos, né?
Depois o vinho era uma moeda muito forte, o vinho era dinheiro, como na época, né, havia muita troca de mercadoria, o vinho era uma moeda de troca muito forte. O vinho era nutrição, porque a alimentação desse povo, né, principalmente durante o inverno, era muito pobre, né? Você imagina que no inverno não tinha cultura, não tinha plantação, né? Tudo morre no inverno em regiões muito frias, né? Não morre, mas entra em hibernação, né? E aí você tem uma pobreza alimentar muito grande. Eles viviam à base de pão, água, né? Porque os grãos que faziam pão durava, né? Guardados, assim como o azeite. Então era muito pobre a alimentação. Então o vinho, se for analisar quimicamente, né? Ele tem carboidratos, tem aminoácidos, tem sais minerais, tem vitaminas, tem água, tem açúcar, frutose. Então o vinho ele era uma espécie de complemento alimentar para esse povo durante o inverno, principalmente, que tinha uma alimentação muito pobre. O vinho era remédio, vários farmacêuticos, médicos antigos indicavam vinho para N doenças. Então, o vinho tinha um valor muito grande em vários. E além do que, até hoje, né, a questão do status social, desculpa. Sempre a nobreza tomou os vinhos melhores as classes mais baixas, os vinhos mais simples, né? Bom, vamos dar um pulo aqui, Frank. Um pulo histórico. Lima, Pode falar, Juliana. tem uma pergunta aqui que eu Opa, lerei. Gostaria de saber, é do Carlos Roberto. Gostaria de saber qual seria a uva mais provável utilizada na produção de vinhos na época antiga. Poxa, cara, Roberto, a gente não sabe disso, infelizmente se perdeu, né? A gente não tem registro histórico, né? Por exemplo, essa questão da Geórgia. Por que eles acham que surgiu ali? Porque encontraram muita semente de uvas juntas, já calcificadas, obviamente, não frescas, claro, tem mais de 8.000 anos, mas a gente não tem tecnologia hoje, né, para saber que uva era, né? Isso é uma coisa muito antiga, era uma espécie muito ancestral, que possivelmente nem vai existir hoje para a gente fazer uma comparação até mesmo genealógica, se fosse possível fazer, né? Então a gente não sabe, mas obrigado pela pergunta de qualquer maneira, curiosidade bacana. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso, então por isso que é legal a gente fazer essas trocas, né? Que sempre vem perguntas muito interessantes que vão aguçando a nossa própria curiosidade, né? Bacana, obrigado pela pergunta. Bom, depois eu tenho o Império Romano, que eles foram muito importantes, porque o Império Romano foi disseminando, difundindo a cultura do vinho por toda a Europa. Como eles faziam? Conquistavam as regiões, plantava uva para fazer vinho. De novo, vinho era dinheiro, vinho era saúde, vinho era alimentação, vinho era um monte de coisa. Tanto é que vocês têm a foto da esquerda no alto, que são as tropas romanas tomando vinho, desculpa. Então, ou seja, o vinho era estimulante, tonificante, matava a fome, dava ânimo ali para aquelas pessoas que tinham uma vida tão dura e tão curta, né? Deviam ver 20 e pouco, 30 anos no máximo. Então, o vinho era importante, sim, para o Império Romano também, e eles foram difundindo a cultura do vinho por toda a Europa Ocidental. Estamos falando de França, Alemanha, a Península Ibérica, né, e Espanha e Portugal. E eles também tinham o deus do vinho, que eram os bacanais. Desculpa, era Baco, que deu origem ao nome bacanal, né? O que eram os bacanais? Os bacanais eram onde as pessoas bebiam, a nobreza e os intelectuais bebiam muito vinho, conversavam sobre política, arte, cultura, e não sabemos como acabava, né? Se surgiu lá um bacanal, não acabava muito bem, né? Mas ok, vamos seguir para o próximo slide. Tem uma mãozinha levantada aqui. Vamos lá, pode falar, minha querida, ou querido. Marco Aurélio, pode falar. Os romanos utilizavam vinagre, acredito que vinho também para aumentar a salivação e evitar consumir muita água. E também porque a água... É legal o seu comentário. E também porque a água não era potável, né? Você imagina que não tinha um sistema de tratamento de água, então eles defecavam e urinavam na água que eles bebiam, não na água que eles bebiam, obviamente, mas nos rios, nos afluentes, depois bebiam essa água e essa água não estava boa, né? E, de novo, né, a noção da humanidade, de higiene naquela época era muito baixa. Então, o vinho, ele era uma bebida sã. Você tinha uma segurança que aquilo não ia fazer mal, né? Então, você tem razão. Também ele substituía a água, primeiro porque ele tinha uma facilidade de duração, porque o álcool é um conservante, e também porque era uma fonte segura de uma bebida que ia me hidratar, porque o vinho é 85% água, e não ia me fazer mal. Então, realmente, você tem razão, Marco Aurélio. O vinho era importante também para a questão de hidratação também.
Eu tenho uma pergunta. Como a, o solo pode alterar propriedades do vinho? Ah, que legal essa pergunta. Obrigado. Vamos lá. Não é só o solo, mas essa conjunção, né, que é o terroir, que é o solo, ou seja, as características fisioquímicas desse solo, isso conjugado com que, porque vamos pensar a planta. Eu tenho a parte radicular, que são as raízes que estão aqui embaixo, que tem quase o mesmo tamanho do que está aqui em cima, tá? A gente não vê, está subsolo. Então, ela vai absorver desse solo nutrientes específicos que vai ter aquele solo, se é um solo calcário, um solo mineral, um solo mais argiloso. Tudo isso vai passar para a uva, porque a raiz absorveu do solo, uma série de características organolépticas gustativas que são únicas daquele subsolo. Isso conjugado com o que está lá fora, né? Ou seja, além da superfície, que é sol, chuva, vento, essa conjunção toda faz com que cada lugar seja único, mas o solo ele é muito importante. Vamos ao exemplo do solo de champanhe, por exemplo. Porque o champanhe, que é uma bebida espumante feita no norte da França, ele tem um toque tão mineral. Muito fácil, porque champanhe era o mar. Era o mar antigo, ou seja, ele tem um solo extremamente calcário, tem até conchas de mares, embora hoje não tenha mar mais lá. Então, isso passa para a uva e, consequentemente, para o vinho, uma ideia muito mineral, muito frescor, muito salina. Então, isso é muito presente no vinho de champanhe. Então, é dessa maneira, né? Através da raiz que vai estar naquele solo e dele vai extrair todos os seus nutrientes e, consequentemente, sabores e aromas que vão sair, passar para o vinho no processo fermentativo. Maravilha, gente. Então vamos aqui na Idade Média. A Idade Média foi o período de mais evolução do mundo do vinho. Por quê, gente? Porque quem começa a fazer vinho na Idade Média? A igreja. E a igreja tinha duas coisas fundamentais para desenvolver o vinho: tempo e dinheiro. Ou seja, eles tinham muito recurso, a igreja sempre foi muito rica, e tinham tempo, porque os monges tinham ordens monásticas que só faziam vinho. Esse era o trabalho deles, além, claro, de todas as suas práticas religiosas. Então, por conta disso, eles começaram a entender muito sobre terroir, sobre solo, que acabou, o Macroera acabou de fazer a pergunta aqui, sobre o processo de fermentação, os processos de vinificação. Então, ou seja, na Idade Média, o vinho deu um salto quântico quase, ele mudou bastante, porque ele passou a ser feito pelos monges que tinham muito tempo, muita paciência e muito conhecimento, porque eram todos educados, letrados, sabiam ler, que na época era uma coisa muito rara, obviamente. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento do mundo do vinho, tá? Então, a Idade Média deu um grande salto, digamos assim, na qualidade do vinho. Podemos ir para o próximo slide, Frank? E aí, meus queridos? A Europa toma essa configuração, onde cada coisinha diferente é um país, né? Ou seja, o lilás é um país, o azul é outro, o laranja é outro, e se configura as regiões vinícolas da Europa, que até então era o centro, era o único lugar que fazia vinho do mundo, né? Estou falando da Idade Média, né? E se configura essas regiões, mas aí vem uma grande bagunça. Qual foi a grande bagunça, gente? As navegações, né? Porque aí o vinho deixa o seu berço esplêndido que é a Europa e começa a ganhar novos mundos. Pode passar para mim. Ou seja, nas navegações, aí bagunça toda. Porque daí os europeus chegam na América, chegam na África do Sul, chegam na Oceania e começam a levar junto a cultura do vinho. Aqui na nossa, vamos falar do nosso continente América, vai. Ele chega na América Central, do Cristóvão Colombo, dali vai tanto sobe para a Califórnia e para o México, quanto vai para o Chile e Argentina. No Brasil, obviamente, chega por mão dos portugueses. Aqui em terras brasileiras, o vinho chega em 1516. Foi plantado a primeira parreira do Brasil em São Vicente, próximo a Santos, que é no litoral paulista. Obviamente que essa videira morre, porque é totalmente inadequado o lugar, o clima, nada do que a parreira está acostumada na Europa, e totalmente inadequado para a viticultura, então ela morre, não dá certo, mas a coroa portuguesa ainda insiste por um bom tempo em fazer vinho em São Paulo. Pode passar o slide, Frank?
Bom, e aí se configura esse mapa vitivinícola, digamos, moderno, né? Que as regiões vermelhas são o novo mundo do vinho e a região azul é o velho mundo do vinho. Então nós vamos ter essas duas grandes escolas, o velho mundo do vinho e o novo mundo do vinho, onde cada um tem o seu estilo, tem o seu apelo mercadológico, a sua fatia de mercado que quer alcançar, o seu estilo de vinho e de viticultura. Só que eu digo que hoje esse estilo não é mais regional, tá? Hoje tem vinhos da Argentina, por exemplo, que são feitos ao estilo Velho Mundo, assim como tem vinhos brasileiros feitos ao estilo Velho Mundo, e tem vinhos da França feitos ao estilo Novo Mundo. Ou seja, isso acabou virando muito mais uma escola, um estilo, do que uma questão geográfica, tá? Ela começa como uma questão geográfica, obviamente, porque quando os mercados do Novo Mundo se desenvolvem, o que eles querem? Fazer bons vinhos, sem regras, né? Enquanto que na Europa, para fazer um vinho, você tem que seguir uma série de regras, seja, tudo é muito restrito, né? Se você está na Borgonha, só pode usar Pinot Noir. Nossa, mas a Syrah aqui é uma delícia. Não, não pode. Tem que ser só Pinot Noir. Enquanto o Novo Mundo, olha, seja feliz, antes que você achar que vai ser melhor, que o mercado vai gostar. Então, essa liberdade de fazer, de produzir, trouxe um frescor para o mundo do vinho, né? Trouxe uma alegria ao mundo do vinho, que o Novo Mundo trouxe, e uma nova ideia, um novo conceito, que são vinhos joviais, são vinhos que vão ter fruta, vão ter frescor, para ser consumidos jovens. Eu não tenho mais que esperar 15 anos para tomar um vinho, eu posso comprar no supermercado, na adega, na internet, já consumido no mesmo dia, na mesma noite. Então, ou seja, eu tenho uma nova abordagem do mundo do vinho, né? Que inicialmente ela, de novo, é geográfica, é o velho e o novo mundo, mas que hoje não é mais geográfica, ela é muito mais são duas escolas, né? Então tem gente na Europa fazendo vinho estilo Novo Mundo e tem gente no Novo Mundo fazendo vinho estilo Europa. Então isso é muito interessante também. Tem mais alguma pergunta aí, gente, que eu possa atender? Sim. Boa. Temos sim uma mão levantada. João Paulo, você quer falar? Então, Chico, só contribuindo aí com essa parte histórica do vinho, tem uma história em Diamantina interessante. Vou tentar sintetizar aqui. Teve um naturalista francês chamado Saint-Lé. Sim. Ele viveu muito tempo ali. Já ouvi falar, né? Claro. Sim. Ele viveu muito tempo ali na região ali de Diamantina e ele falava que existia um vinho de vinagre e um vinho de qualidade. E aí, correlacionando aí com o terroir, principalmente o índice pluviométrico, o vinho de qualidade era aquele vinho que era colhido no inverno. Sim. Inclusive, os vinhos de inverno hoje têm grande qualidade, dupla poda, justamente por causa dessa diferenciação aí de clima. E como lá em Diamantina é uma região que tem um índice pluviométrico muito, muito alto, acima de 1.300, o vinho que era colhido no verão, no caso, índice pluviométrico alto, era considerado que ele falava que era o vinho de vinagre, né? Que era um vinagre, não um vinho de qualidade. Exatamente. Isso aí, então tinha vinhedos lá em Diamantina nessa época, na época dos jesuítas, né? Que começaram a catequizar o povo lá da região por causa da, né, extração de diamante e tudo mais. Então isso os padres traziam o vinho da Europa, quando ele vinha, né, chacoalhando, chegava lá de péssima qualidade. Sim, e claro. aí, por isso, da ideia de produzir vinho lá. E aí surgiu essa ideia também do vinho de dupla poda. Então, já tinha uma história dizendo que os vinhos de inverno tinham qualidade por causa desse índice pluviométrico aí. Perfeito, que legal. Obrigado pela contribuição. Foi isso mesmo, né? Ele era um botânico francês, da Saint-Clair-Exupéry. E aí foi o Murilo, né, que é um enólogo da EPAMIG de Minas Gerais, que leu esse livro dele de botânica e falou assim, mas vinho no inverno, que justamente ele dizia isso, né? Os vinhos do inverno eram muito melhores. E aí ele falou, pô, vinho do inverno tem tudo a ver, né? Porque o inverno aqui do Sudeste é um inverno que ele tem duas coisas muito importantes, né? Ele tem sol
ele tem nada de chuva e tem amplitude térmica. Então ele tem tudo que a parreira gosta, mas depois a Júlia vai entrar em sistemas melhores aqui. Talvez alguns vão falar, que é amplitude térmica, que está falando? Mas Acho fica tranquilo. que, Lima, acho que a gente pode dar uma pausa agora, antes de ir para o próximo slide. E Vamos fazer a aí, pausa? Então, fechou. acho que sim, né? E Fechou, aí, fechou. só para o pessoal, uma atenção aqui. Quem não está conseguindo o bate-papo, ó, se você clicar, aonde você levanta a mão, tem uma setinha, tá? E você tem lá a opção escrever uma pergunta. Então, faça a pergunta por aqui, tá bom? É aonde levanta a mão, tá bom? Então, ó, tem algumas mãos levantadas, nós vamos responder essas mãos e vamos para o intervalo, tá bom? Vocês querem bom. fazer a pergunta? Vocês abaixaram? Diga, Marco Aurélio. Tá sem som? Bom, vamos então para o intervalo e aí a gente volta e abre um pouquinho para as perguntas. Pode ser, Lima? Perfeito, Júlia. Que horas a gente volta, Júlia, só para me programar aqui? Daqui a 20 minutinhos. Fechou, então. Então, gente, bom intervalo a todos. Daqui a 20 minutinhos a gente continua o nosso bate-papo. Obrigado até agora. Obrigadão, até mais. Vocês plantam a primeira parreira em São Vicente, litoral aqui norte do estado de São Paulo, e essa parreira veio a morrer porque as condições climáticas não são nada favoráveis. E o governo português, né, a coroa portuguesa, insiste por muito tempo em fazer vinho em São Paulo. Não sei por que eles tinham essa ideia que São Paulo tinha que ser o lugar de se fazer vinho no Brasil. Então, esse início da viticultura brasileira é muito lenta. Enquanto o Chile e a Argentina estavam já fazendo vinhos muito legais, muito avançados, o Brasil ainda estava escorregando na sua viticultura. E, de modo geral, a gente passa a fazer um vinho razoavelmente legal com a chegada dos imigrantes, principalmente italianos, que vão ao sul do Brasil, ali se estabelecem, e como para o italiano, principalmente daquela época, o vinho é uma parte muito importante da cultura alimentar, da cultura, enfim, gastronômica, da cultura como celebração. Então, os italianos se dedicam a fazer vinho no sul do Brasil. Bom, e eles descobrem o quê? Que fazer vinho no Brasil é muito difícil. Mas vamos para o próximo slide, Frank, fica mais claro isso. Boa. Por que é difícil fazer vinho no Brasil? Bom, vamos voltar um pouquinho, quando os colonizadores europeus... Não, o gato tá quase chupando tudo aqui, ele está revoltado. Não, Tuti. Quando os colonizadores europeus chegam na América, nosso continente, descobrem que aqui já tinha uva. Ficam felizes, falam, poxa, que legal, não tenho que plantar uma parede, esperar dar uva, vamos fazer vinho. Só que o vinho não ficou bom. Por quê? A uva do nosso continente é essa que vocês estão vendo aqui à sua esquerda. É a uva Vitis labrusca. Não confundam com o vinho lambrusco, que não tem nada a ver, tá? A Vitis labrusca é a uva americana, uva de mesa. Ela é muito boa para comer, para fazer suco, mas para fazer vinho ela é péssima. Por quê? Ela não tem muito açúcar. Açúcar é essencial porque ele vai se tornar álcool no processo fermentativo. Ela não tem os componentes químicos que vão trazer acidez própria, a astringência própria, sabores, aromas adequados. Enfim, ela vai dar um vinho ruim. Dá para fazer vinho? Opa! Dá sim, nós todos conhecemos. Sangue de Boi, Chapinha, Chalice, Canção, e aí vai a lista desses vinhos que a nossa legislação vai chamar de vinho de mesa. Por que ele não é bom? Primeiro que, de novo,
as características organolépticas gustativas desse vinho são muito ruins, e segundo, porque é um vinho que eu vou ter que sempre adicionar açúcar para poder chegar ao álcool necessário, e ainda coloco açúcar no final. Então, ou seja, vamos esquecer esse tipo de vinho, embora ele seja importante para o mercado brasileiro. E a uva que é originária da Europa é a Vitis vinifera, que é a uva que se faz vinho. Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinot Noir, Cinsault, Grenache, Chardonnay, Sauvignon Blanc, e podemos ficar aqui alguns minutos falando nomes de uva. Então, elas são uvas adequadas para a vinificação, tá? Então, os imigrantes italianos chegando ao Brasil, eles começam a fazer o vinho inicialmente com a uva que eles trouxeram da Itália, com a dificuldade da adaptação dessa planta ao clima brasileiro, eles passam a fazer o vinho com a uva do nosso continente, a uva americana, principalmente a uva Isabel. Isso dá origem ao que eles chamam de vinho de colônia, que é o vinho que, se você for hoje para o Rio Grande do Sul, mas que pena que eles estão passando por essa dificuldade toda, gente, tenho certeza que todos fizeram a sua ajudinha aí para o Rio Grande do Sul, que realmente é uma tragédia muito grande, né? Então nós temos aí como dever de, como brasileiros, ajudar os nossos irmãos gaúchos que estão passando por esse momento tão difícil. Não só privilegiando os vinhos do Sul em relação à vendas, ao consumo, mas também ajudando da maneira que tiver a nossa possibilidade. Então, eles fazem vinho colonial, que você encontra até hoje no Rio Grande do Sul, que é o vinho feito com a uva Vitis Lambrusca, a uva americana, a uva de mesa. E, claro, com o avanço da enologia, das técnicas enológicas, passou-se a ser possível fazer bons vinhos no Brasil, principalmente com as uvas adequadas para o nosso solo e para o nosso clima, e com uma grande ajuda da Embrapa. Tá? A Embrapa é muito importante para ajudar a desenvolver a viticultura brasileira. Depois, Frank, a gente pode só voltar um pouco no mapa anterior? Não, voltar um pouquinho, desculpa aí, obrigado. Depois, o que acontece? O vinho começa a ganhar novas terras do Brasil, né? Ou seja, eu tenho vinho no Rio Grande do Sul, tenho vinho no Paraná, tenho vinho em Santa Catarina, eu passo a ter vinho em Petrolina, na Bahia, com o Ceará, que ali é mais no Rio São Francisco, olha que coisa maravilhosa. Sabia que o Brasil é o único lugar do mundo que faz vinho nessa latitude? Só para vocês terem uma ideia, Petrolina está no paralelo 8, ou seja, próximo ao Trópico do Equador. Então, nós somos o único país do mundo que faz vinho no Trópico do Equador, né? Ou seja, brasileiro é realmente um caso à parte. Então, ali se faz vinho, eu faço vinho hoje na Chapada Diamantina, faço vinho ao redor de Brasília, faço vinho em Minas Gerais, aí que o nosso colega de Diamantina tanto trouxe esse tema tão antigo para o vinho. Não só ali, como também aqui no sul de Minas Gerais, faço vinho em São Paulo, faço vinho em Goiás, numa região montanhosa chamada dos Pirineus. Então, ou seja, hoje esse mapa da vitivinícola do Brasil está se reconfigurando. Esse é um mapa que eu trouxe da Embrapa, mas ele não está atualizado, tá? Não tem todas as regiões do Brasil ainda, uma pena, espero que isso se atualize em breve. Espírito Santo está fazendo bons vinhos, Rio de Janeiro, na região de Petrópolis e Teresópolis, região ali da Serra Carioca, mais frio um pouco, e principalmente com a técnica da dupla poda invertida, ou colheita de inverno, que depois a Júlia vai trazer esse tema para vocês de maneira mais profunda, se permitiu ao Brasil expandir a sua fronteira vitivinícola de uma maneira muito interessante. E hoje, muitos estados do Brasil, além dos tradicionais estados do sul do Brasil, do sudeste, estão fazendo vinho, e vinhos muito legais, eu tenho provado alguns, e estou muito feliz aí com o rumo da viticultura brasileira, muito pungente, muito forte, muito inovadora, e mostrando esse caráter tão bonito do brasileiro, né, que é esse caráter de adaptação, de enfrentar as dificuldades. Acho que isso é um aspecto muito bonito da nossa cultura, e eu acabei como eu falei para vocês, ficar um ano fora do Brasil. Eu acho que a melhor maneira de entender o Brasil é sair dele, e porque você enxerga de mais de longe, aí você consegue entender o que nós temos de bonito, o que nós temos também de dificuldade, o que nós temos para melhorar, e não é pouco, mas começamos também a enxergar o que o Brasil faz de muito bonito, muito legal, e a enologia brasileira, a viticultura brasileira, ela é um grande reflexo do que nós fazemos de bonito e de interessante, que é vencer essas barreiras climatológicas, né, e romper realmente esses paradigmas que tem no mundo do vinho, né, que tem que ser ou na Europa, ou no Chile, Argentina, ou seja, nesses paralelos, e nós aqui trouxemos, não, dá para fazer vinho aqui sim,
no Paralelo 8, dá para fazer vinho nas Chapadas, dá para fazer vinho em um monte de lugares, super interessante. Então, parabéns aí aos empreendedores que têm encabeçado esses projetos. Eu conheço alguns deles aí ao longo dessas viagens que eu tenho feito pelo Brasil, e muito feliz de ver esses projetos funcionando. Agora sim, Frank, podemos adiantar 2 slides. Boa, obrigado, meu querido. E aí eu tenho toda essa variedade de vinhos, que vocês vão falar depois melhor com a Júlia, obviamente, mas, de maneira geral, eu tenho o vinho espumante, que é o vinho que tem gás, que pode ser feito pelo método de tradicional, ou pelo método Charmat. Eu tenho o vinho branco, que é um vinho delicado, feito sem a casca. Tenho o vinho rosé, tenho o vinho do Porto, que é o vinho fortificado. Tenho o vinho tinto e tenho o vinho de sobremesa. Então, são todos os estilos de vinho que eu tenho assim à mão, né? Que esses 6 estilos, eles variam muito entre si. O branco tem infinitas possibilidades, assim como o rosé, espumante, ou seja, entre esses 6 estilos tem uma paleta imensa de possibilidades. Então, é infinito o que dá para se fazer de vinhos em relação aos seus estilos, suas uvas, aos seus terroirs, a influência humana de quem faz o vinho, as suas safras. Então, realmente, o universo do vinho é uma coisa muito vasta e é um estudo para a vida inteira. Frank, podemos ir para o próximo? Não, acho que era anterior mesmo. Boa, obrigado. Muito bem, e o vinho do Brasil, gente? Vamos falar um pouco do nosso mercado do vinho, né? Afinal, nós estamos trabalhando aqui no Brasil. Então, o que o Brasil faz? Bom, gente, quando eu comecei a trabalhar com vinho, nós tomávamos 1,5 litro ano. Hoje já chegamos aí num pouquinho mais, né? Já chegamos, 2,7. Esse é um dado recém-divulgado pela Exame, um dado novo. E isso é muito legal, né? Ou seja, cresceu quase 1,2 litros per capita ano, ou seja, resumindo, um brasileiro toma 2,7 litros de vinho por ano, o que vai dar, vamos arredondar para 4 garrafas, tá? Então, um brasileiro toma 4 garrafas de vinho por ano. É muito? Não, é pouco. Mas, para o tamanho do Brasil, é um mercado muito, muito grande. Olha o tamanho do Brasil, né? Uma potência isso aqui. Então, por conta disso, esse baixo número per capita acaba gerando um mercado imenso. Tanto é que todas as grandes marcas de vinhos do mundo estão no Brasil, porque eles não são bobos. Sabe, a possibilidade do mercado de vinho brasileiro, o brasileiro gosta de tomar bons vinhos, o nosso consumidor, quem tem acesso ao vinho, toma bons vinhos, toma os melhores vinhos do mundo, o nosso mercado é aquecido e nós somos o 33º no consumo de vinho do mundo e o 22º em termos de produção mundial. Então, esse é um dado muito positivo, né, que demonstra que o consumo de vinho do Brasil tem crescido, enquanto do resto do mundo tem decaído. Então, os BRICS, de maneira geral, né, que é Brasil, Rússia, Índia e China, são países cujo consumo de vinho tem aumentado, enquanto nos mercados maduros, que nós chamamos, que é o mercado europeu ou mercado norte-americano, o consumo tem diminuído. Então, os países emergentes estão, mais uma vez, trabalhando a favor do mundo do vinho, no sentido não só que estão se tornando grandes produtores, a China, em breve, vai ser um dos 5 maiores produtores de vinho do mundo, já está próximo disso. Sim, meus amigos, a China está fazendo muito vinho, e por sinal, um vinho bom, né? Então, eles estão usando muita técnica, especialistas da França se mudaram para lá, e eles estão fazendo bons vinhos. Então, a possibilidade de mercado do Brasil é muito grande, o consumo de vinho vem crescendo, ainda é pequeno, mas com imensas possibilidades, o que é legal para nós que trabalhamos com vinho, para vocês que estão ou se capacitando, que já são profissionais ou que vão vir a ser profissionais, é um mercado que só tende a crescer, isso é uma coisa muito interessante. Podemos ir para o próximo slide, Frank? Muito bem. E agora vamos falar um pouco sobre nós, né? O profissional sommelier que trabalha com vinho. Obviamente, não só o sommelier, mas todas as profissões que existem nesse planeta, elas estão num momento de profunda transformação. Porque nós estamos vivendo numa sociedade em profunda transformação. Qual é a transformação? Nós estamos nós estamos já mergulhados na era digital. Isso vem alterando a forma com que nós nos relacionamos, consumimos, aprendemos. Aqui nesse exato momento estamos aqui tendo uma aula online, onde cada um está nas suas casas, em diversos pontos do Brasil. Então, ou seja, essa possibilidade de interação era impensável 10, 15 anos atrás, né? O que
para a história da humanidade, nada de tempo. Então, ou seja, nós estamos num momento de profunda transformação da maneira como nós enxergamos o mundo, da maneira como nós nos relacionamos, quer seja com o próximo, quer seja com as compra, consumo, e o mercado do vinho também, obviamente, está imerso nisso, né? O mercado do vinho também está se digitalizando, cada vez mais com o e-commerce presente, cada vez mais mergulhado mesmo, como tudo, na era digital, né? Então, pode passar? Obrigado. Bom, o que nós temos que aprender, gente, é muita coisa. Na verdade, ser um sommelier envolve muitas e muitas áreas do conhecimento humanos que nós vamos utilizar para ser um sommelier. Vamos começar com essa pontinha aqui, que, meu Deus, está pequeno demais, que é o organoléptico. Obrigado, é difícil isso. Ou seja, o conhecimento da degustação. E essa é uma das partes mais difíceis, gente, porque envolve os nossos sentidos. Então, você pode perguntar, bom, por que esse vinho tem cheiro de amora? Não, esse vinho não tem amora, tá, gente, primeiro. Quando nós falamos que aquele vinho tem cheiro de amora, por exemplo, o que meu cérebro está fazendo uma associação daquele aroma do vinho com amora, mas não tem amora no vinho, tá? Vinho é uva fermentada, ponto final. Mas o meu cérebro faz essa relação. Só que é muito difícil treinar o olfato, treinar o paladar. Isso são anos e anos de prática. Você imagina que tem provas de sommelier onde ele é servido de um vinho que ele não sabe de onde vem, não sabe nada. Ele sabe que aquele vinho está numa taça. E ele tem que saber que região veio, que produtor fez, que uva era, qual foi a safra. Senão ele é reprovado, né? São aqueles Master of Wine, que é o maior título que um sommelier pode alcançar. É uma prova extremamente difícil, porque ele tem que fazer degustação às cegas, ou seja, ele tem que, sem saber, às cegas nesse sentido, sem saber qual é o rótulo, adivinhar não, descobrir, né, muitas coisas, adivinhar seria uma coisa mais chutando, muitas coisas a respeito desse vinho. E isso, meus colegas, isso são anos e anos de estudo. Eu tinha um professor que ele falava uma coisa muito interessante. Tem que ter quilometragem de taça, ou seja, eu preciso degustar. Que não é beber, tá? Degustar. Que, inclusive, eu nem preciso beber. Posso fazer análise visual, olfativa, gustativa, cuspir o vinho no balde. Eu nem preciso, de fato, beber. Por exemplo, eu dei um curso de sommelier aqui no Senac, que tinha uma grávida fazendo curso e ela não bebia por causa do filho. E ela cuspia todo o vinho, mas mesmo assim ela fez o curso, aproveitou e aprendeu muito, porque não precisa beber. Né? Só imagina você vai numa feira de vinhos, eu já fui em diversas delas, se você tem milhares de vinhos à sua disposição. Você não vai tomar milhares de vinhos, claro, mas mesmo que você tome, deguste 50 vinhos, o que num dia dá para fazer, se você tomar um golinho de cada, 50 golinhos, no final do dia você está caindo de bêbado, né? Então não dá. Numa feira de vinhos, por exemplo, você tem que cuspir o vinho, né? E não é deselegante, é um baldinho pretinho, todo discreto, que você vai cuspir ali. Então, treinar a parte organoléptica, a parte gustativa, é um treinamento longo, gente. É longo, mas é gostoso, né? É gostoso. Então, não é beber, e sim degustar. Qual é a diferença? Degustar é você ter atenção nos aromas, nos sabores, cor, é você ler o vinho, não é simplesmente beber o vinho. Né? Claro, tem um momento para tudo, tem um momento relaxado, descontraído, que eu só tomar um vinho com uma pessoa querida, e tem um momento que eu vou profissionalmente analisar aquele vinho. Eu preciso entender muito de química, para entender as fermentações, o envelhecimento do vinho, a relação do vinho com o carvalho, com a madeira, com o terroir. Então tem muita questão química, tem muita questão geográfica. Vinho é pura geografia, você precisa entender muito de mapa, entender muito de regiões. Então, vinho é geografia, basicamente. Então, ele é químico, é organoléptico, mas também é geográfico, porque ele vem de um lugar, como eu disse antes. Ele envolve também muitas questões de inteligência emocional, porque eu preciso me relacionar com o meu cliente, enfim. O vinho é relação também, é relação interpessoal. O vinho também o sommelier também tem que ter uma capacidade administrativa, porque ele vai administrar uma adega, ele vai mexer com um estoque que é muito caro, então ele precisa saber administrar aquele estoque de maneira correta, hora de comprar, hora de vender, preciso fazer compra, não preciso, tem que fazer promoção porque esse vinho não está vendendo, ou seja,
Tem uma série de processos administrativos, estratégicos, que ele precisa ter. O sommelier tem que ser empreendedor também, no sentido de construir a sua carreira, ou de potencializar vendas do lugar onde ele está trabalhando. Então, percebam que o leque de saberes, digamos assim, da área humana que o sommelier tem que saber, é muita coisa, né? Então, estudo para uma vida inteira, gente. E Lima, só para acrescentar, né, que isso a gente já falou logo nos primeiros dias, essa questão de oferecer também, né, porque assim, como a legislação não pede essa formação acadêmica do sommelier, né, que o sommelier é o profissional que trabalha com vinho e não que faz um curso X ou curso Y, né, nossa lei ela não pede essa formação acadêmica. Mas lá entre as atribuições do sommelier também está isso aqui que nós estamos fazendo, que é uma formação, né? Então, cabe ao sommelier, né, que já fez um curso em algum momento, passar esse conhecimento adiante. Então, quando o profissional ele passa esse conhecimento adiante, ele também está fazendo uma das atribuições de um profissional sommelier, né, que também é trazendo essa parte do vinho para a formação acadêmica, né? Legal. Muito bom, Júlio. Obrigado pela observação. E é exatamente isso, gente. Porque o que eu aprendi, eu preciso passar, né? Se veio até mim, e eu tive esse privilégio, essa oportunidade, ou eu batalhei para ter isso, não importa, eu tenho a obrigação também de multiplicar isso, né? E vocês sabem que o conhecimento ele tem uma lógica inversamente, não é lógica matemática, é diferente, né? Quanto mais eu passo para frente, mais eu ganho, né? Então, é uma lógica diferente do conhecimento, né? E essa generosidade de compartilhar, ela faz o grande profissional. Esses dias eu vi uma brincadeira de frase muito bonita, né? Que é a frase clássica que nós temos, né? O segredo é a alma do negócio, né? Essa é a frase clássica. Não conte seu segredo. E aí a pessoa mudou, né? A alma é o segredo do negócio. No meu restaurante aqui, que eu tinha aqui na Serra da Mantiqueira, eu fazia um nhoque de banana com uma truta, né? E esse nhoque era um grande sucesso, as pessoas vinham só para comer ele, com a truta, com o peixe, acabou virando um prato emblemático, né? Não, cara, truta com nhoque, uma coisa maravilhosa. Aí as pessoas falavam, chefe, mas de receita você dá esse segredo? Eu falei, gente, dou para você agora, tá até no WhatsApp aqui, é só encaminhar, já tá salvo aqui. Porque eu vou esconder minha receita, até parece, né? Faço na casa de vocês. É claro que quando eu explicava, a pessoa falava, nossa, que dificuldade, eu vou vir comer aqui. Realmente o processo era longo, mas eu tinha. Então nós temos que ter essa generosidade de compartilhar, né? Acho que esse negócio, essa coisa do segredo, de não compartilhar, é uma coisa antiga, né? Arcaica, não diz mais respeito, né? Por exemplo, eu trabalhando da Itália agora na cozinha, tinha um chefe de cozinha que era italiano. E aí, no começo, obviamente, que eu estava tentando aprender muito do coisa, tentando, me esforçando muito para aprender coisa da culinária italiana, já que eu estava ali trabalhando. Aí, em algum momento, ele me olhou assim e falou, você está me roubando com os olhos, ou seja, você tá olhando o que eu estou fazendo e roubando o meu conhecimento. Aí eu até brinquei, falei, não, chefe, eu estou compartilhando, né? Também vou trazer um monte de coisa do Brasil para você. Então, essa troca, né? Eu acho que essa é uma visão mais moderna do processo, né? Lima, Pode falar, Júlia, tem pode uma pergunta aqui do Carlos, né? As análises organolépticas seriam uma união de aptidões pessoais e técnicas? Sim. Exatamente. Olha que legal sua pergunta, viu? Obrigado, muito boa. É. Ela é pessoal no sentido que ela tem o que eu tenho de dicionário, né? Ou seja, como vou saber o que é cheiro de capim molhado se eu nunca senti o cheiro de capim molhado? É um cheiro de sela de cavalo, mas eu nunca senti cheiro de sela de cavalo. Então, ou seja, quanto mais eu tenho esse dicionário olfativo e como eu desenvolvo isso, treinando, meus caros, treinando, cheirando mesmo as coisas. Vai na feira, pega a erva, o manjericão, o coentro, treinando na minha alimentação, quando eu estou comendo, jantando, presta atenção nos sabores, nos cheiros, das frutas. O mundo está cheio de informações. A questão é que hoje não, o ser humano sempre foi assim. Nós estamos um pouco desconectados, mas hoje ainda mais por questão da tecnologia, das telas, né? Então é muito importante, né? Desenvolver, como o Carlos bem trouxe, né, essa coisa que é pessoal, né, que é o meu dicionário, que eu trago. Só que o que eu trago, ele está sempre sofrendo o seu, vamos usar um termo tecnológico aqui, né, o update. Eu estou sempre me atualizando, digamos.
digamos, né? Então, ele é pessoal no sentido que ele traz o que eu tenho de bagagem. Por exemplo, no curso de sommelier que eu estava ministrando, uma aluna trouxe: nossa, professor, esse vinho tem o cheiro da gaveta da minha avó. Falei, querida, esse é um cheiro seu, né? Um cheiro pessoal seu, que bonita essa memória, mas ela é sua, ela é pessoal, né? Então, o Carlos tem razão, ela traz coisa pessoal, mas ao mesmo tempo ela é técnica, né? Se eu pegar um vinho, abrir e der para 3 sommeliers já experientes degustarem, os 3 vão sentir coisas incomuns, né? Claro que cada um vai ter uma pequena variação, é natural, mas o esqueleto do vinho, a espinha dorsal do vinho, todos vão perceber, né? Porque ela é técnica, né? Não é pessoal. Então, muito boa pergunta, Carlos. E o sommelier atual, meus queridos, meus caros, o que o sommelier atual precisa? Ele precisa se conectar, né? Essa é a primeira coisa, né? Ele precisa se conectar. Hoje o mundo é digital e ele não tem volta, gente, não tem volta. Pelo contrário, essa imersão digital, ela só vai se potencializar e se intensificar nos próximos anos. Então, isso a gente tem que entender, tá? O sommelier atual é um sommelier que precisa se conectar. Como eu me conecto? Aí cada um vai descobrir do seu modo, né? Mas, de maneira geral, a gente precisa se conectar. Isso é uma coisa essencial. Porque é assim que a nossa sociedade está evoluindo para isso, né? Tem caminho de volta. O nosso cliente hoje é rápido, ele quer comprar hoje, receber amanhã, se for e-commerce, se for na mesa, ele quer um atendimento rápido, se veloz, tem que rapidamente entender o que ele quer. Então, é esse dinamismo todo que o mundo pede, né? Até um pouco de pressa, digamos assim, que nós vivemos um mundo com muita pressa, né? Então, as profissões estão todas também permeadas por esse sentimento que está presente, né? Então, o sommelier atual, ele é um sommelier conectado, ele é um sommelier que trabalha em rede com outros profissionais, então ele se comunica com colegas de maneira rápida, de maneira eficaz. Ele é um sommelier que entende as mudanças do mundo do vinho e cada vez mais elas vão ser intensificadas, principalmente pelas questões climáticas. Hoje, algumas regiões vitivinícolas estão ameaçadas de não existir mais, porque estão em regiões muito quentes, principalmente na Califórnia, Austrália, são regiões que estão ficando muito quentes e que a própria viticultura está em risco. E alguns vinhos de regiões mais frias estão ficando quentes, estão mudando o caráter, porque as regiões estão também esquentando. Então, o sommelier também, atual, também está de olho nisso, nessa mudança, nesse dinamismo das regiões que sempre aconteceu, mas agora é intensificado pelas mudanças climáticas. Podemos usar o próximo, né? E onde nós trabalhamos, meus queridos? Restaurantes e hotéis é o mais clássico. Mais clássico, né? O restaurante e hotel, que ele vai estar no lugar vendendo para o consumidor, né? Para o consumidor que é o cliente. E ali ele vai explicar o vinho, então o cliente pediu o prato X, e ele quer que você ajude ele a escolher o que vai harmonizar melhor com aquele prato. Então aí tem toda uma questão psicológica, então o sommelier também precisa entender de psicologia humana um pouco, para entender o que aquele cliente... primeiro, o que ele está disposto a gastar, né? Isso é muito importante. E entendido, eu não posso fazer essa pergunta direta, né? Você quer pagar quanto, né? Seria mais fácil, né? Mas não dá para fazer essa pergunta direta. Ou seja, entender quanto eu posso chegar em relação a valores, depois entender o que ele gosta, porque às vezes a harmonização técnica ali falando vai para um vinho que o cliente não gosta, né? Isso é uma coisa importante, né? Eu tenho que respeitar o cliente, né? Nós somos técnicos, né? Ou seja, no final do curso, você vai ter uma boa bagagem, alguns já têm, alguns vão começar a iniciar a caminhada agora. Depois, ao longo da vida de vocês, essa bagagem só vai aumentando, mas o que é certo é que você acaba desenvolvendo uma técnica que o cliente não tem, né? Muitas vezes. Então, quando você vai conversar com o cliente num restaurante, hotel, que é esse primeiro, na verdade, em todas as áreas aqui, você precisa respeitar o cliente, né? O que ele tem de gosto pessoal, o que ele tem de bagagem, o que ele quer, que momento é aquele, para fazer a melhor oferta, né? Então, a melhor oferta, às vezes, não é técnica. Isso é uma coisa importante. Por exemplo, esses dias, quando eu trabalhava de sommelier de restaurante ainda, né? O cliente me pediu um vinho, era um vinho tinto com peixe. Assim, dá certo tinto com peixe? Dá. Se o tinto for leve, o peixe for mais encorpado, funciona. Dá para funcionar, tá? Não é tão fácil, mas dá. Só que no caso ali, obviamente não dava certo. Mas o cliente queria aquilo.
Então, eu não posso falar para o cliente, olha, senhor, me desculpe, essa que você está pedindo é errado, você não entende nada, eu me formei, eu sei muito mais que você. Não, de maneira alguma, né? Ah, senhor, talvez o branco seja melhor. Não, não quero tinto. Perfeitamente, então. Ok, vamos trazer o tinto. Ele tomou o tinto lá com a esposa, ficou super feliz. Então é isso, né? Às vezes a melhor sugestão não é uma sugestão técnica. Adegas e empórios, também uma área muito crescente no Brasil, né? Ou seja, lojas especializadas em vinho. Tem alguns supermercados do Brasil que têm um sommelier também na parte de vinhos, para ali ajudar os clientes. Porque isso é uma coisa engraçada, como eu trabalho com isso, né? Quando eu vou em supermercado na área de vinho, eu vejo as pessoas lá quebrando a cabeça, olhando o rótulo. Ai, meu Deus do céu, como eu escolho o vinho, é esse, é aquele. E eu acho barato ficar olhando aquilo, né? Esses dias eu até presenciei uma cena muito interessante. Tinha duas jovens na adega escolhendo vinho. Aí elas estavam na dúvida, percebendo aquela história, uma dúvida ali, eu fico quieto, cara, não vou me intrometer na vida dos outros. E aí uma virou para outra e falou, amiga, vamos levar esse, vai, o rótulo é mais bonito. E escolheram aquele vinho. Eu achei divertidíssimo, né? O fator de desempate foi a estética do rótulo, né? E obviamente quem faz o vinho sabe disso, né? Já faz o vinho pensando nessa questão estética também do produto, né? Então adegas, empórios, barra supermercado, faltou aí, também é uma grande área de atuação, tem muita demanda. Importadoras, distribuidores, que são um mercado que nós chamamos de on-trade, ou seja, é quando eu vendo, é o chamado B2B, business to business, ou seja, eu vendo vinho para o restaurante que vai vender vinho para o cliente, né? Então, também tem uma grande demanda no Brasil. Eu mesmo já trabalhei há alguns anos nessa área. É interessante, é gostoso, é divertido. Que daí você não fala com o cliente. O seu cliente é o dono do restaurante, né? Então, você tem que convencer ele a comprar o seu vinho para vender para o cliente dele, né? É uma coisa muito interessante, porque é outra maneira de chegar até o cliente, né? Você passa primeiro pelo empreendedor, pelo gestor, pelo proprietário. Então, mas é uma grande área de trabalho também. Cruzeiros, né? Eu até tinha uma professora do Senac que ela é especialista em cruzeiro, ela trabalhava com recrutamento de pessoas para cruzeiros, então também tem essa demanda. Aí precisa necessariamente aprender o inglês, obviamente, porque cruzeiro, né, você trabalha sempre com público internacional, que o inglês vai ser a língua de contato. Olha, gente, é muito importante falar inglês no mundo do vinho, tá? Então, quem está se adentrando nesse mundo, começa a se atentar também, que é importante falar uma outra língua, e de preferência, obviamente, inglês, porque, primeiro, tem muita coisa, muito pouca coisa em português, na internet, principalmente em vídeos, os vídeos de conteúdo didático em português sobre vinho no Brasil, no Brasil não, no YouTube ele é muito pobre, as coisas mais legais estão em inglês mesmo, então, também se eu quiser internacionalizar minha carreira, preciso falar uma outra língua, então precisa. E aí depois tem um pouco da pronúncia também, né? Obviamente não preciso falar francês, italiano, nada disso, mas eu preciso falar a pronúncia das regiões, das uvas correta, né? Então vale a pena também. A YouTube ajuda bastante, tá? Assistir alguns vídeos aí falando, por exemplo, da Itália, falando da nome das uvas, das regiões. Eu vou entender um pouco como é que se pronuncia. Não preciso saber falar italiano, mas saber pronunciar, né? O nome das regiões, das uvas corretas da Itália, por exemplo, assim como da França. A Alemanha já dá desconto, tá? Porque alemão é muito difícil, né? Mas vale a pena a gente se atentar um pouco também para a questão linguística, né? A questão da oral do vinho, né? Que é falar o nome das uvas, das regiões de maneira correta e também, preferencialmente, investir um pouco no inglês aí. Formador, como eu e a Júlia estamos fazendo aqui, né, que é ajudar na formação de vocês. Isso também tem um espaço grande, né, com cada vez mais as cidades de médio e grande porte têm escolas de vinhos, então pense isso na região de vocês também, depois que eu me capacitar, formar e continuar minha caminhada no mundo do vinho, vale a pena em algum momento também, como a Júlia falou, né, querer compartilhar. Compartilhar você vai o tempo todo, mas querer fazer isso num espaço específico, educacional, então é um mercado interessante também. Influenciadores, né, então, cada vez mais tem, de novo, como a gente está nesse universo da digitalização, cada vez mais comunicadores migrando para esse universo digital e aí se tornando um influenciador de vinhos, né, nos canais digitais. Embaixador é alguém que divulga uma marca. Então, por exemplo, a vinícola X de algum país aí te paga para você falar daquela vinícola no seu país.
Então, geralmente são vinícolas grandes e que pegam essas pessoas que são influenciadores, que são relevantes no mercado e daquele país específico, né, no caso nosso no Brasil, e você vai divulgar aquela marca em eventos, degustações, fazer conteúdos digitais para aquela marca. E, consequentemente, marketing, né? Então, essas algumas áreas que eu listei aí, que é possível exercer a profissão de sommelier. É claro que dá para fazer em outros espaços que não estão aí. Até se alguém quiser fazer um comentário sobre isso, né? Algum outro espaço de mercado que eu não pensei. É interessante também a gente fazer essa troca, né? Podemos seguir, Jovem Frank. Boa. E o último slide, para a gente ir para a parte de perguntas, de trocas, que eu acho que a gente precisa... Quem forma o profissional, nós nos formamos, gente. Isso é uma coisa muito importante de dizer. Estou fazendo uma consultoria aqui numa empresa que produz azeite, e os colaboradores são muito jovens, né? Eu estava conversando isso com eles. Né? Falei, gente, eu estou aqui ajudando a formação de vocês, porque a empresa me contratou para fazer isso. Mas quem vai se formar é vocês. Vocês vão construir o profissional. Ou seja, o profissional Chico Lima, eu construí. Tive ajuda do Senac, tive ajuda de N outras empresas que eu trabalhei, mas a direção da minha carreira, o que eu quis fazer da minha carreira, quis ter um restaurante, quis virar chefe, quis trabalhar na Itália, quis fazer aquilo, tudo isso foi decisão minha. E sendo decisão minha, eu batalhei para que isso fosse feito da melhor maneira possível. Então, nós nos formamos como profissionais. Isso é uma coisa muito importante, que nós temos a tendência, todo mundo, inclusive eu, tá? A terceirizar, não, mas eu não faço por conta daquilo, mas a empresa não me dá oportunidade, mas não sei o quê, mas não sei o quê. A gente tende a pôr a culpa em alguém, é uma coisa natural do ser humano. Mas é importante nós termos a consciência, mais jovens, que nós nos formamos, com a ajuda, graças a Deus, de muita gente, de muitas instituições, como vocês estão tendo aqui no Instituto Federal, muitas pessoas que ao longo da nossa estrada, da nossa caminhada, vai nos ajudar, mas sempre parte da gente, de nós. Nós temos que nos autorresponsabilizarmos pela nossa formação. Olha, eu quero fazer isso e para fazer isso eu tenho que mobilizar isso para chegar ali. Só eu sei. Eu sempre brinco. Se você não decidir, não fizer a escolha, a vida faz por você. Mas aí não é a sua escolha. É a escolha que a vida trouxe. Então, eu adoro Zeca Pagodinho, né? Mas deixa a vida me levar. É legal só no samba, tá? Nós temos que ter uma estrada que nós queremos percorrer. Natural que a gente vá fazendo correção de rumo, mudando. Isso é totalmente normal, não tem problema algum. Mas a minha estrada eu tenho que decidir, gente. E a minha formação faço eu. Eu não terceirizo a minha formação, gente. Ela é minha. Só eu sei o que eu quero fazer da minha vida, da minha profissão. E só você sabendo, só você pode fazer. Isso é uma coisa muito importante. Então, o sommelier atual, ele precisa constantemente se atualizar. Isso é muito importante. Como eu faço? Hoje tá fácil. Hoje nós temos aqui a nossa internet, que tem tudo. Claro que tem que saber filtrar, tem muita besteira, mas tem muito conteúdo bom, né? Então é só saber filtrar, saber nos canais corretos de informação. Como tudo na vida, não só um mar de besteiras, mas temos muitas ilhas de coisas muito boas, né? Então, a gente procurar essas ilhas seguras de informação que eu acredito, que são fidedignas, que são feitas por profissionais competentes, sérios, e ali me informar corretamente, né, para não cair nas famosas fake news, que inclusive estão no mundo do vinho, estão em tudo, né? Então, essa necessidade constante de atualização é uma demanda inevitável de quem trabalha em qualquer área hoje, porque, de novo, nós estamos na era da digitalização, né? Então, as informações, tudo muda muito rápido e muito veloz, e eu preciso estar acompanhando isso. Construa sua carreira e imagem, é que eu já vim falando aqui logo no comecinho, né? Ou seja, eu preciso construir minha carreira e a minha imagem. E a minha imagem é tudo, né? Também a imagem pessoal, né? Também a imagem do vestimento, do comportamento, da roupa, do modo de falar, da postura física. Tudo isso é como eu estou vendendo a minha imagem profissional, né? Isso é uma coisa importante, né? Cada um tem o seu jeito, né? Tem gente que é mais descolado. E hoje, graças a Deus, eu tive num mundo que
que a gente quebrou um pouco essas regras da gravatinha borboleta. Quando eu comecei a trabalhar era assim, gente, gravatinha borboleta, o maître passando algodão na barba para ver se tinha alguma coisinha, assim. Nossa, tinha gente que tinha alergia, tinha que fazer muita barba, porque às vezes no mesmo dia a barba crescia, então assim, uma coisa maluca, né? Coisa até meio militar, né? A hotelaria tem um pouco dessa hierarquia, um pouco herdada do militarismo, né? E hoje, graças a Deus, as empresas estão mais modernas, né? Contemplando diversos gêneros, diversos vestimentos, respeitando a individualidade. Isso é uma coisa importante, né? Mudou, né? Isso é uma coisa que hoje pode chamar de brinco, de piercing, tatuagem, né? E vem de um tempo, quando eu comecei, eu tinha um garçom que era muito competente, só que ele tinha uma grande tatuagem aqui na mão. Ele era obrigado a passar base na mão para não aparecer tatuagem, porque os gestores achavam agressivo, né? Então, ou seja, como mudou, né? 20 e poucos anos atrás para agora. E isso é bom, né? As empresas precisam realmente trazer essa diversidade. Mas, de novo, né? Nós vamos construir a nossa imagem, né? Que é uma imagem tanto da física, né? Em relação como me porto, como me visto. E aqui não estou falando de usar roupa cara, nada disso, tá, gente? É uma roupa adequada, com o estilo do lugar onde eu trabalho, com o estilo de profissional que eu quero fazer, né? Minha persona, minha imagem. Tá limpinha, tá cheirosinha, tá tudo certo. Não tô falando de roupa cara, de marca, nada disso, tá, gente? É só ela ser condizente com o local que eu estou indo, com o local que eu estou trabalhando. Isso é importante, com a mensagem que eu quero passar. A fala, a maneira como eu me comunico, a clareza. Comunicação é uma coisa importante, né? Voltando aqui naquela rodinha de atribuições dos sommeliers, né? Você sabe que 60% dos problemas das empresas são de comunicação. Olha que coisa maluca, né? Então, a comunicação acaba sendo... A gente achou que ia inventar e-mail, Messenger, SMS, WhatsApp, Direct, Messenger, ia resolver os problemas de comunicação. Não resolveram, né? Ainda persistem. Então, comunicação é muito importante, gente. Comunicação efetiva, né? Me fazer entender, certificar que o outro entendeu. Então é muito importante isso também. Estude, meus jovens. Gente, para ser sommelier tem que estudar pra caramba. Desculpa aqui o português, mas pra caramba mesmo. Eu tinha muito estudo, muito estudo. Eu li muito sobre vinho, leio muito sobre vinho, e é uma literatura infinita que não acaba. Tem livros só de degustação, livros só de região. Eu tenho um livro aqui que é o Atlas do Vinho, uma coisa linda. É um atlas do mundo inteiro, só de regiões vinícolas, uma coisa maravilhosa. Você vai ali viajando no mundo vitivinícola, nos mapas, pelas fotos. Então, gente, o estudo do mundo do vinho ele é infinito, ele não acaba nunca. Deguste, como eu falei, né? Façam encontros aí com amigos que gostam de vinho, porque deve ficar mais barato, né? Se você reunir 5 amigos, dá para ratear umas garrafinhas melhores. Né? Você vai comprar sozinho, né? Pô, um vinho de R$ 300 é caro, vou comprar. Agora, em 5 pessoas, dá para comprar um vinho de 300, né? Cada um degusta um pouquinho. Então é isso, né? A oportunidade de degustar rótulos especiais. Porque eu só evolui minha degustação evoluindo a qualidade dos vinhos. Se eu tomar sempre o reservado chileno, gente, eu vou só ter esse parâmetro, né? Então eu preciso evoluir a minha degustação, né? Tecnicamente, mas evoluir também com os vinhos, né? Os vinhos me ajudam a evoluir tecnicamente. Então, façam confrarias, façam grupos de pessoas que gostam de vinhos, aí vocês rateiam os vinhos, fica mais barato, e aí você faz uma degustação com vinhos melhores, né? E essa que é a grande graça, né? Se eu pagar R$ 50 no vinho, não dá para tomar coisa muito boa. É um vinho legal, mas nada muito bom agora. Em 6, cada um der 50, já virou 300, né? 300, eu já consigo tomar uma coisa já bem melhor. Cada um vai tomar pouco, claro, é uma degustação, não é beber, degustar. Então se reúnam com amigos, familiares, esposa, amigo, namorado, não importa o quê, e degustem vinho, gente, que é importante. Vão em eventos de vinho, degustações, feiras de vinhos, o que tiver disponível na região de vocês, vão, porque é importante. Vinícola, se estiver próxima, vai. É importante a gente degustar vinho, gente. O vinho, o nosso paladar, o nosso olfato tem que ser trabalhado. Ele é um músculo. Então, se eu não degusto, ele vai ficando fora de forma, né? Eu, como fiquei aí os últimos 10 anos muito mergulhado na cozinha, no restaurante, acabou que o vinho ficou meio em segundo plano, naturalmente, né? E aí nós temos uma confraria aqui na Serra da Mantiqueira, onde vai os sommeliers da região, não é só gente
que degusta muito, né? E aí é tudo às cegas, né? Então, a gente escolhe um tema, por exemplo, Cabernet Sauvignon. Até uma ideia legal para vocês. É Cabernet Sauvignon hoje. Cada um leva o seu Cabernet, que quiser levar, enrola no alumínio a garrafa, serve, e só você sabe o vinho, né? Aí os outros tentam acertar que vinho é, safra, produtor. E assim, nossa, eu ia dos encontros totalmente fora de forma, onde eu estava mais na história da cozinha, e ficava ali sofrendo para achar os vinhos, né? Porque é isso mesmo, né? Aí quando eu dou o curso de sommelier do Senac, são 3 meses ali degustando, aí eu já termino o curso super em forma, assim, é com vinho já sei mais ou menos dizer o que é, porque de novo é um treinamento. Viajar é importante, conhecer regiões vinícolas, o Brasil está cheio de vinícolas, então que legal, né? Está cada vez mais fácil achar vinícolas no Brasil. Antigamente só tinha no sul do Brasil, como eu disse, agora está cada vez mais possível achar. Então viaje para regiões vinícolas do Brasil. Se sobrar um dinheirinho, dá para parcelar no cartão, vão para a Argentina, vão para o Chile, vão para o Uruguai, que é aqui próximo, mais barato, mas que tem uma viticultura muito bonita. Mendonça na Argentina é maravilhoso. O Chile também é super legal, o bairro Santiago, ali, que você visita os vales próximos. O Uruguai também é um país pequenininho, dá pra fazer muita coisa fácil, mas, assim, se alguém quiser uma dica da primeira viagem fora do Brasil de vinhos, vá para Mendonça, na Argentina. É fantástico ali, a região linda, maravilhosa, você degusta muito vinho. Por questão do câmbio, a Argentina não está muito cara para o Brasil, né? O real está valorizado, então vale muito a pena viajar para regiões vinícolas, te ensina muito. Logo que eu saí do Senac, a primeira coisa que eu fiz foi viajar. Não, gente, agora eu quero conhecer além do livro, né? Eu quero vir na Borgonha, não quero só ler a Borgonha, saber que existe. Eu quero ir ali, sentir aquele clima, ver as pessoas, falar com as pessoas que fazem aquele vinho. E eu tenho feito isso desde então, né? Assim, sempre que tem um tempinho, sobra um orçamento, aí eu vou para regiões vinícolas, para conhecer vinícolas, degustar, e realmente muda. O vinho em loco é uma outra coisa. E é isso, gente. Isso tudo é degustar a vida, né? Degustar a vida, viajar, conhecer. Esse universo do vinho te traz muita troca. Você conhece muitas pessoas interessantes, é muita troca bonita, muita coisa. Eu vi muita coisa no mundo do vinho. Aprendi tanto, conheci tantos lugares, tantas pessoas maravilhosas, como a própria Júlia que está aqui à frente desse curso, como eu estou conhecendo vocês, que embora virtualmente, mas estamos se conhecendo aqui. Então, degustem a vida, gente. Eu acho que isso seria a minha frase final. Degustem a vida, porque a vida passa muito rápido, você sabe disso. Então, e degustar a vida, eu vejo propósito, né? Porque degustar é prestar atenção na vida, né? Não beber a vida, que é rápido, né? É degustar a mesma vida. Sentir, né? Tem momentos difíceis, sofridos, mas também tem momentos bons, alegres, leves. E é isso, né? Esse conjunto de coisas, né, que são antagônicas a princípio, mas que todas compõem a nossa vida. Então, degustem a vida, meus jovens. Que bom que vocês escolheram fazer essa formação no Instituto Federal. Que bom que vocês escolheram investir em vocês mesmos, investir no conhecimento de vocês. E o que tem que ficar muito claro é que esse é o primeiro passo de uma imensa caminhada, ou um passo a mais de quem já está no caminho do vinho há mais tempo, né? Mas, de qualquer maneira, ele é um passo. Quer seja o primeiro, quer seja um passo no meio, mas ele é um passo. O mundo do vinho, de novo, ele vai continuar e você tem que se empoderar da sua formação. Bom, então agora a gente vai abrir aqui uns minutinhos para pergunta, para interação, e depois a gente faz uma finalização aqui antes de ir embora. Isso, Lima. Primeiro eu quero agradecer, Lima. Obrigada, viu, pelo seu tempo. E mais uma vez o apoio aí que você está me dando nessa ideia que eu tive. A gente se conheceu em 2015, em junho de 2015, já faz 9 anos. Faz 9 anos. 2015? Foi Que legal. 2015. Em junho eu terminei o curso lá no Senac, estou até com o certificado aqui que tá aqui para eu fazer a inscrição na ProWine, né? Aí eu vi a data. Então faz 9 anos que a gente se conheceu, né? Legal. Que eu fui buscar o curso porque eu queria entender de vinho, né? Fiz para conhecimento próprio e depois de 9 anos estou aqui eu ensinando, né? O que eu aprendi. Parabéns. Né? E como eu já disse para você, você foi muito importante porque como você me ensinou, me fez, né, manter esse prazer por conhecer os vinhos, né?
e eu tive essa oportunidade em 2015, tive essa condição até mesmo financeira de fazer, porque os cursos de sommelier no Brasil não são muito baratos, né? Embora o Senac seja uma ótima instituição, a ABS é uma ótima instituição, mas são cursos muito caros. Sim, não, independente da qualidade, são caros, né? Sim, Isso é fato. e aí, por isso que eu tive essa ideia, né, que eu já apresentei para todo mundo, da gente, como instituição, oferecer isso para a população, né, porque não tem, né, praticamente não tem. Não tem, vocês são pioneiros, né? Então, e aí estamos aí. Então, assim, eu agradeço, viu, foi o seu ensinar que fez com que eu mantivesse, né, essa ideia, e foi uma das primeiras pessoas que eu procurei quando eu tive isso, né, e é engraçado, assim, quando o curso é presencial, a gente até tem uma interação um pouco maior, né? Que no EAD é a primeira vez que a gente está oferecendo, está aprendendo ainda como funciona e como não funciona, né? Mas eu sempre digo, né, nas aulas assim, eu trouxe para o projeto o que eu tive no Senac. Então, eu tive uma aula gostosa, oferecida pelo professor de uma forma tranquila, né, dinâmica. Tive a oportunidade que o Senac nos levou para conhecer uma vinícola, então eu faço isso com os alunos também, e tive a possibilidade na época de ir para Expo Vines, era Expo Vines na época, né? Você levou a gente. Então, essas duas experiências, elas completaram a minha formação, eu vejo assim, né? Então, por isso que hoje eu me sinto capaz de montar um curso e oferecer. E os 3 elementos eu tento colocar no projeto, né? Então, a gente já tem aí 1 ano de curso, nesse 1 ano nós conseguimos oferecer essas 2 possibilidades, né? Então, eu acho isso bem rico, assim, né? É trabalhoso, mas é bem rico. Mas aí, parabéns. De novo, eu te parabenizo muito pela iniciativa e também pelo Instituto Federal, que comprou a ideia, né? Porque realmente oferecer um curso de vinhos de graça, olha, sinceramente, não conheço nenhum lugar do mundo, viu? Nem diria Brasil, né? Não conheço nenhum lugar do mundo. Então, acho que vocês são o primeiro do mundo. Pois é. Eu fico Pois feliz é. de também fazer parte dessa história, que dá minha pequena contribuição. É um prazer imenso. E aí, e os alunos, gente, aqui tem uma pergunta, colocação. Vamos lá, Isso. agora é a Alguém hora, tem gente. alguma coisa? Quer falar? Rafael, pode falar, Rafael. Fale, Rafa. Consegue falar? Oi, gente, vou falar, cadê? Diga. Peraí, só um minuto. Diga. Tô ligando a minha câmera, quero ver vocês também. Ah, Deixa eu ver aqui, tá localizando aqui, gente. Mas eu quero, desde já, cara, te agradecer, não falo em nome dos alunos, né? Mas eu senti na obrigação de vir aqui te agradecer. A Júlia, não tem nem como, dá vontade de agradecer ela todo dia. Oi, tudo bem? Obrigado. Oi, tudo bem? Obrigado. Porque a oportunidade que nós estamos tendo, eu acho que é ímpar, talvez singular para muitos de nós, talvez é o pontapé de uma trajetória que eu imagino. Várias trajetórias serão iniciadas através desse curso. Então, isso é imensurável, o trabalho que a Júlia fez. E a sua aula muito leve, muito gostosa, não tem nem como nós agradecermos, né? E eu acho que a coisa mais impactante, não sei se seria necessariamente impactante, mas eu acho que é a paixão com que você fala do vinho, aí chega a ser... Eu acho que eu ficaria horas, passou rápido, eu nem vi. Eu também ficaria horas te ouvindo, falando do vinho, assim como a Júlia, que se dedica à vida dela, né? Então, para fazer isso acontecer também. Então, eu quero, na verdade, agradecer. Já sigo você lá nas redes sociais também. Acho que você poderia até colocar o Instagram para os outros colegas também poderem seguir e acompanhar o material que você produz. E no mais, agradecer mesmo, agradecer, Júlia, por ter trazido você, Chico. E tenho certeza que sairemos não, já estamos, né, sommeliers, e isso vai impactar, já impactou a minha vida significativamente, e eu acredito que vai impactar a vida de todos nós. Obrigado, viu, Júlia? Desculpa demorar. Imagina, eu que agradeço, Rafael, vocês terem se interessado pelo projeto, né? Infelizmente, assim,
ao mesmo tempo que o EAD é bom, porque aproxima, né, cria as possibilidades, mas também a gente sempre se mantém distanciados, né? Mas a gente vai se encontrar na ProWine, acredito que vá todo mundo lá, a gente vai se conhecer, né? Boa. Mas Eu vou também, Júlia. Vamos fazer lá Ah, você ponto vai de encontro. também? Vamos fazer um ponto de encontro Ah, maravilha! Então vamos gente lá se sim. A conhece. gente vai se ver. A gente vai se ver antes, né? Porque você vem aqui colaborar Sim, com a gente no presencial, mas a gente marca lá, então, pessoal, a gente marca lá para encontrar o Chico lá na ProWine e a gente fazer uma festa lá do IFE, né? Olha com essa certeza. promessa aí, Chico. Vou te esperar Eita, lá, meu irmão. Eu sou mineiro, hein? com certeza, Mineiro com é certeza. perigoso. Tô brincando. Obrigado, Rafael. Poxa, gente, obrigado, Rafael, pelas palavras. E, bom, e obrigado por me lembrar também, gente. Meu Instagram é Chico Lima BR. Chico Lima BR, como tá escrito aí, só põe BR depois. Então me segue lá nas redes também, que eu sei que estou postando algum conteúdo lá. Ou ligado a vinho, a gastronomia, ou a viagem, ou esporte, enfim. Essas coisas que eu gosto de fazer da vida. Mais alguém quer participar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Hoje está todo mundo quietinho, né? Eu vou aproveitar e fazer um comentário para o Pode Chico, falar, Sérgio. para a Júlia e para o Frank, que eu acho que tem talvez um pouco chato que eu vou falar, um estágio anterior a esse papel do sommelier, sabe? Sim. Eu moro numa cidade grande do interior do estado de São Paulo, não vou falar o nome, senão vocês vão identificar os comércios que eu estou escrevendo. Então tem uma peixaria aqui, muito boa, salmão, tal. Você vai olhar os vinhos, estão num canto, sem refrigeração, vinho de segunda. Depois tem uma padaria aqui famosíssima, que se vangloria de ser comparada a padarias europeias. Você olha, a adega não é climatizada. Então, eu não sei, viu? Eu acho que a primeira ofensiva mesmo seria chegar nesses comerciantes e dar um toque sobre coisas básicas, sabe? Sobre temperatura, sobre isolamento térmico e coisas desse tipo. Não sei se vocês e os colegas concordam com isso, mas é a minha sensação. Obrigado. Obrigado, Sérgio, você pela participação. Não, mas acho que não é o estágio anterior, né? Eu acho que é o trabalho de sommelier agora mesmo, né? Eu tenho me deparado com isso ao longo da vida, Sérgio. De novo, faz 25 anos que eu trabalho nessa área, então é super normal, né? O Brasil é um país que ainda não é um mercado maduro, né? Então nós estamos na parte de formação, né? Tanto da cadeia, ou seja, quem vende, quanto do consumidor, né? E aí essa pressão, né, de quem vende, ela tem que ser meio dos dois lados, né? De profissionais como nós, que podemos, né, dar consultoria, ou mesmo, olha, posso te ajudar a você melhorar a sua carta de vinhos, tá? Você vai vender melhor, tá? Quanto do cliente também, né? Tipo, olha, eu venho aqui, adoro seu pão, no caso da padaria, mas, poxa, seus vinhos também são incríveis, né? Então, eu acho que as mudanças vão acontecendo, né? E eu já tive situações muito parecidas com essa, Sérgio, de alguns lugares que a gente foi ajudando, dando algumas vezes consultoria, e que o próprio empreendedor passou a notar que para ele aumentou muito a receita, né? Ou seja, ele ter vinhos melhores, melhorar o acondicionamento, ou seja, como esses vinhos estão dispostos, acaba gerando uma receita para o próprio empreendedor, né? Então, faz parte do trabalho do sommelier também, né? De ajudar toda a cadeia do mercado do vinho, né? Não só na ponta do consumidor, mas também essa cadeia é grande, né? Então, isso. Mas obrigado pelo comentário, Sérgio, muito relevante. Quer acrescentar alguma coisa, Júlia? Não, eu acho que faz sentido isso. E assim, também, infelizmente, a gente tem comerciantes e comerciantes, né? Tem aqueles que acreditam que o cliente ele é bobo, que ele vai gastar de qualquer forma, né? Aqui eu moro na região de Ubatuba, que é litoral norte de São Paulo, e a gente é um ponto turístico, né? Uma cidade turística. E aqui o turismo da cidade ele é totalmente predatório, né? Então o turista vem aqui, acaba com as praias, ele humilha os sommeliers, garçons e tudo mais, e o comerciante acredita que tudo bem, porque contanto que entre dinheiro. Então, também, enquanto esse pensamento do comerciante
não mudar, né, do empresário não mudar, que acredita que o lucro é acima de tudo, acima do Sim, bem-estar, né? Porque, por exemplo, aqui tem muitos restaurantes que contratam o garçom para trabalhar como sommelier. Então, assim, a turma presencial que eu vou ter aqui tem muitos funcionários que são garçons ou repositores para atuar como sommelier. Por quê? Porque o comerciante não quer pagar um salário de sommelier, então não exatamente. registra como sommelier, né? Então a gente vive, e acredito que isso no país como um todo, né? Essa exploração da mão de obra, né? Então, assim, Sim, sim. porque é isso, né? Junta tudo. Você tem um curso que é extremamente caro, que não é qualquer pessoa que pode fazer, e você tem também um salário que não é pago como deveria ser para o profissional, Adequadamente. porque você tem os impostos e tudo mais, e o comerciante não, o empresário não quer gastar com isso, né? Então a gente, infelizmente, resulta nisso, né? De você encontrar lugares que, põe aí, alguém vai comprar. Assim, Cabe o cliente, né, ter bom senso e falar, isso eu não vou fazer, meu dinheiro eu não vou te dar. Porque acredito que se a gente, como consumidor, tiver essa postura de que aceitamos algumas coisas e outras não, como isso acontece na Europa, né? A população não aceita qualquer coisa, não compra qualquer coisa, né? sim, Dependendo do valor, é um mercado dependendo da maduro. qualidade, né? Fica estocado porque a população não compra. Então, cabe Sim, muito da gente também não aceitar esse tipo, né? Se está ruim, porque assim, acredito que estando lá, estragando, não vendendo, uma hora ele vai se tocar, uma hora vai falar, bom, não está funcionando, né? Não sim, tenho sim. tanta gente Precisa mudar a assim, estratégia. né? Acredito eu, né? Assim, nessa experiência que eu tenho aqui nessa cidade Não, de mas faz todo turismo, né? sentido. E aí a gente pode, né, também ter olhar aí do meio copo cheio e meio vazio, né? Também, como eu enxergo a vida inteira, eu sou uma pessoa otimista, né? Às vezes tá demais. Como eu enxergo é que eu vejo tudo isso possibilidades, sabe? Eu acho que nós temos no Brasil muitas possibilidades. Que você pega, vamos pegar um mercado maduro, um mercado norte-americano, um mercado europeu. É maravilhoso, mas também as oportunidades são poucas, né? Porque as coisas já estão meio acontecidas, né? Pelo É. contrário, de novo, né? Como eu disse, tem um declínio do consumo. Enquanto no Brasil nós estamos acordando para o mundo do vinho. Então nós temos aí um grande mercado a ser descoberto, a ser trabalhado, e lugares que vão melhorar a sua carta de vinhos, melhorar a sua disposição física, condicionamento. Então tudo isso eu vejo, claro, como um problema agora, mas como possibilidade para quem é profissional, para o futuro profissional. Então é isso, meus queridos. Queria agradecer imensamente esse tempo que vocês dedicaram a esse bate-papo, agradecer a Júlia, Instituto Federal. Foi um prazer imenso estar com vocês aqui. Me sigam lá nas redes, a gente pode continuar a trocar por lá depois. Gratidão aí pela atenção, pelos comentários carinhosos, pelas perguntas. E foi um prazer, gente. Obrigado, Júlia, pelo convite. E que vocês tenham uma boa continuação de curso aí. Invistam na carreira de vocês, que nós temos muita coisa para fazer por esse país, gente. Tá certo. Eu que agradeço, Lima, pelo seu tempo. A gente já está encerrando. Alguém quer falar mais alguma coisinha rapidinho? Senão nós vamos encerrar. Não? A receita do nhoque de banana, por favor. Ah, Vou pôr no Instagram, tá? Me segue lá. isso, passa lá. Eu Passa já lá. te sigo, vou esperar e vou comprar. Pode cobrar, é muito bom, vou te ensinar. Boa, boa. Distribui Gostei lá, Lima, distribui lá, então. Então, gente, obrigada, viu, pela presença de vocês. Obrigada prazer. pelas perguntas, pela participação. Você quer falar alguma coisa, Rafael, rapidinho? Só agradecer mesmo, gente. Eu quero a receita também. Tá bom? Eu vou pôr no Instagram para todo mundo. Põe Beijo lá, para Lima, você. põe lá. Beijo para vocês, aula maravilhosa, viu? Beijo Maravilhosa. grande, Parabéns, obrigado. Júlia. Obrigado, Parabéns, Frank, que também está aí. Parabéns, Obrigada. Chico. Obrigado, Obrigadão, Frank. gente. Obrigado, Júlio. Obrigadão. Obrigado a todo mundo. Foi um prazer imenso estar com vocês, gente. Prazer, Lima, Boa noite. brigadão. Boa noite, Gratidão. até mais. Gente, até semana que vem, então, segunda-feira às 7, tá bom? Nós seremos pontual segunda-feira, tá bom? Um abraço a todos. Um abraço, boa noite, Eu até mando mais. e-mail, tá bom? Depois da Vão gente. assistindo no Swap. Gente, Boa noite, obrigado. boa noite, boa noite, Boa noite. boa noite. Ai.